Na sequência da 21ª rodada do Brasileirão, o mistão do Corinthians ficou apenas no empate sem gols contra o Furacão. Mas o resultado foi deixado de lado devido às contusões de Yuri Alberto e Zaccaria Labiade, irritação de Fernando Diniz com o novo gramado da Arena e protestos da maior organizada do clube contra a diretoria. No Couto Pereira, o Cruzeiro venceu o Coritiba por 1-0 e encostou no G5. No Rio, o Fluminense confirmou as lesões dos zagueiros Thiago Silva e Freitas nas vésperas do clássico contra o Vasco, pelas oitavas da Copa do Brasil. No Santos, que encara o Remo, homenagens para Neymar, que ganhou um busto na Vila Belmiro. No Palmeiras, as polêmicas do jogo contra o Vitória ainda repercutem. E pela Copa Sul-Americana, temos, enfim, o primeiro time brasileiro eliminado. E é justamente o Grêmio que voltou a ser derrotado pelo Bolívar, agora em Porto Alegre. Partida quente dentro e fora de campo, com a torcida pedindo a saída de Luiz Castro e a volta dele, Renato Gaúcho. O que faz o treinador continuar à frente do Grêmio hoje é o trabalho. A gente acompanha o trabalho, a gente vê o trabalho. É evidente que o resultado ele não está aparecendo e isso frustra muito o torcedor, mas a gente precisa também entender que o grupo trabalha, a comissão técnica trabalha, o trabalho acontece no dia a dia e a gente tem a convicção de que isso vai refletir dentro de campo o mais rápido possível. Há aqui, de facto, um dado muito importante que é recuperação. Nós vimos com muitos pontos atrás de todos os outros e vai ser uma luta tremenda para conseguirmos chegar realmente a essa posição do G4 e G5, mas onde nós podemos chegar. Primeiro que a gente veio para o jogo de hoje buscar a vitória. A gente não veio aqui para empatar e a equipe mostrou essa postura dentro de campo, agrediu no momento certo. É frustrante porque eu sempre joguei aqui como adversário e o campo sempre foi uma arma para o Corinthians. E o tempo eu não sou um cara especialista em campo, mas esse gramado é o pior gramado desde que a arena foi construída, que eu jogo aqui todo ano, desde que a arena foi inaugurada. E se o campo fosse ficar dessa forma, eles tinham que ter avisado. Quando for voltar, o campo vai estar assim, o campo não vai estar em boas condições, vai estar perigoso, vai ter areia, os jogadores vão ralar o joelho, hoje teve 5 com o joelho ralado. E pode prender e pode machucar. Os exames serão feitos e vamos saber exatamente qual é a gravidade dessa lesão. O Yuri que saiu chorando de campo, Zaccaria Labiade também. Bom, seguinte, o inesperado acontece. Essa semana tá muito legal, hein? Tudo que eu imaginei aconteceu ao contrário. E não é que temos o primeiro eliminado na Copa Sul-Americana. Vem comigo. Hoje, tradição do programa, tá no estatuto, regra do jogo aberto. Se você é eliminado da Sul-Americana, você sai de cadeira de rodas aqui do programa. Além disso, você ganha uma colaboração dos amiguinhos com faixas, adesivos, esparadrapo, um monte de coisa. E a vítima da vez será Chico Garcia. Francisco, fim de linha para você na Sul-Americana, mas o pior não é isso. É ser eliminado por um time que só ganha na altitude e depois de mais de 20 anos venceu no Brasil. O Grêmio fez uma cera danada, mas o Bolívar segue na Sul-Americana e o Grêmio está fora da competição. Chiquito, um problema menos para se preocupar, agora se concentra na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, vive a realidade da maioria, Chico. Nem Sul-Americana. Bom dia a todos. A minha alegria está castrada hoje, né? Ela foi castrada, a minha alegria hoje. Mas é que... Nem Sul-Americana. E a minha foi liberada. Infelizmente, né, o regulamento do programa, quem não disputa nem Sul-Americana, nem Libertadores, aí realmente não... Aí não sai de maca, nem cadeira de roda. E eu até tô um pouco feliz, porque eu tinha sugerido numa reunião que a gente fez recente, tem que ter uma punição pra Copa do Brasil, né? Eu não calo a minha boca. Ainda bem que não tem, porque eu vou cair semana que vem na Copa do Brasil. Isso, Então já sei que aí vão ser menos 2 coisas pra me preocupar. Porque o brasileiro, eu já sei que eu vou me preocupar até o final do ano.
vocês construíram apequenar o Grêmio. Esse Grêmio era grande, sabe? Esse que vocês estão vendo aí. Um dia ele foi grande. Batia em Palmeiras da Parmalat, batia no Corinthians do Luxemburgo, batia em todo mundo. Eu cresci acompanhando esse Grêmio. Esse Grêmio não existe mais. Há menos de 10 anos foi campeão da América. Vocês sabiam disso? O quê? Eu acho que vocês não sabiam. Fez uma final com o Real Madrid lá. Vocês não sabem disso. Vocês conseguiram destruir o Grêmio. Mas falta pouco pro 4º rebaixamento. Aí seria duro, hein? 4 vezes. Bom dia a todos. Eu volto, hein? Cadê aquele seu baldinho, Edu Dracena? O do choro. Você trouxe hoje ou deixou em casa? Não, tá ali, tá guardadinho. Bom dia pra você que tá de olho também na Copa do Brasil. Sei que você está pensando em Santos e Remo, no Palmeiras que enfrenta o Fortaleza. Tem o Cruzeiro também na competição diante da Chape. E aí, Edu? Quer consolar o Chiquito? Bom dia pra você, bom dia, meus amigos. E o seu Santos também? Deixa eu ver a pressão aqui do Chico. Aqui no Chico, ânimo, meu irmão. Não. Logo na sua eliminação, você tá aqui na primeira parte do programa. Ânimo? Como assim ânimo? Como assim ânimo? Eu não sei o que é isso, Que ânimo. legal. Não sei. Seja Eu só sei que é ânimo quando o Inter perde, porque o Grêmio não ganha, né? Então você não sabe o que é ânimo essa semana? Essa Porque a semana não terminou. Essa semana não foi legal. A semana já terminou. Não terminou. Mas vai ser legal essa discussão entre os dois aqui. Bom dia. Ai, o problema é que a ruindade impera. meu Deus Mas do dentro céu. da ruindade, ainda você encontra alguns momentos de alegria, algumas pílulas. É isso. Eu, na quarta-feira, empatei com o vice-líder do Brasileiro e vi o Grêmio em casa ser eliminado pelo Bolívar. Nem altitude, hein? Altitude não deu certo. Ai, gente, calma, falta só mais uma hora. E Depois de 20 anos, um 48 time boliviano ganha aqui em Chico. Meu Deus. Chora que hidrata. Ai, não Chiquito, cai mais hoje lágrima. você vai sair de cadeira de rodas em algum momento do programa. Vamos esperar a turma ficar completa. Vai chegando, vai aguardando. Esse momento é sempre celebrado. E agora, recadinho, vamos pra internet. E lá vamos falar muito mais sobre o futebol brasileiro. Tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana também. Muita coisa. E eu não dei bom dia pro Ronaldo, né? Não? Eu acho que ela não quer falar com Fiquei você tão empolgada, desculpa. Acho que ela não quer falar com você. bebida. Eu acho que nós vamos ter um encontro domingo, bebida. Por que você quer lembrar de coisas ruins quando a gente tá falando de coisas legais, bacanas? Mas bom dia pra você que está sorridente. Eu posso falar uma coisa? Eu sempre digo que o tombo é maior quando você espera muito. Quando você não espera nada, não tem tombo. Tem só decepção, ponto. É verdade. É isso. É só Eu isso. já não espero nada faz tempo. Bom, já a gente vai falar então sobre a Copa do Brasil, sobre os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro. 0-0 para Corinthians e Furacão. Lesões de Yuri Alberto Estragaram e até o Labiat. gramado. Você acredita que estragaram até o gramado? Não era o melhor do Brasil? Pelo amor de Deus, era o melhor. O Messi elogiou Não é o e melhor do vocês Brasil. conseguiram estragar o gramado. Aí quer falar do sintético do Palmeiras? Vai ver que não tinha dinheiro para pagar o mais caro. Foi o Então mais não mexe, barato. Vai qualquer um. não tem dinheiro, só joga água, corta lá um pouquinho, não mexe. E olha, já também o Cruzeiro que venceu o Coritiba fora de casa. Voltamos rapidinho, recadinho, YouTube, tudo junto. Não mexe. Um jogo de poucas oportunidades. O Atlético é um time estatisticamente entre os que menos oferece chance de gol. Então foi um gol que ia ser de poucas chances criadas. A gente chutou 6 bolas, 4 no gol, eles chutaram uma só. E a gente teve as chances mais claras para definir o jogo e a gente não conseguiu matar o jogo. Mas o time teve uma boa desenvoltura, faltou um pouco de profundidade, criar um pouco mais. E criou pouco por conta de alguns fatores. A falta de jogo, de ritmo desse time. O time do Atlético é um time que marca bem e o gramado que não nos favoreceu de maneira nenhuma. Primeiro que a gente veio para o jogo de hoje buscar a vitória. A gente não veio aqui para empatar. E a equipe mostrou essa postura dentro de campo, agrediu no momento certo. A pressão alta surtiu efeito, porque a gente recuperou uma posse, criou uma oportunidade no primeiro tempo de gol. Então a equipe não ficou... nós não adotamos nem a estratégia e nem o adversário conseguiu nos empurrar, que nós ficamos 90 minutos ou 70, 80 minutos lá atrás. Muito pelo contrário. A posse foi praticamente igual e jogar aqui nesse campo... a gente sabe que para todo mundo é difícil manter uma igualdade de posse de bola, manter uma igualdade de competição, e a equipe teve tudo isso, se defendeu
muito bem, mas não se defendeu só em bloco baixo, se defendeu com uma postura agressiva em bloco médio, bloco alto. Tranquilo, aceitei prontamente quando o Diniz me perguntou se eu poderia jogar ali. Já falei e repito que onde me colocarem para jogar eu vou tentar dar o meu máximo e fazer o mínimo pelo Corinthians, que é correr e se entregar. Acho que foi um jogo bem legal, eu gosto de ver essas experiências, acho que foi bem desafiador, até pela qualidade do adversário. O Viveiros é um jogador que vem vivendo uma fase sensacional, o Leozinho agora despontando no Atlético Paranaense, são jogadores que trazem muita dificuldade e foi bom duelar com eles. Eu acho que foi um jogo bem legal, bem positivo, pude aprender bastante. Acho que também a equipe fez um jogo muito sólido. Certas coisas não mudam no futebol, não deveria mudar para um atleta de futebol. A minha dedicação, meu empenho, a minha seriedade no trabalho, isso não vai mudar nunca, independente se eu estou no banco, independente se eu estou na tribuna, independente se eu estou em campo. Então, isso não vai mudar de mim. Então, quem me conhece sabe que eu vou seguir trabalhando o tempo todo para que eu possa estar em campo o máximo possível, para que eu possa jogar o máximo possível. Então, cada oportunidade que eu tiver para vestir essa camisa, para mim vai ser sempre um privilégio. 15 segundos. Anota aí, já teremos Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Chico saindo de cadeira de rodas aqui do programa. É só nessas horas que eu lembro que eu estou fora e feliz. Porque de resto, Neymar, hein? Tá prestigiado fora de campo. Ele tem um espaço onde Ronaldão, veja só, ganhou um busto. Além disso, tem uma estátua, uma camisa autografada. E Neymar sendo reconhecido pela sua história e pela sua ligação com o Santos. Estar nesse memorial é sempre muito gratificante, né? É uma honra muito grande fazer parte da história do Santos de alguma forma. Eu, desde menino, sempre passei pela Vila Belmiro, passei pelo memorial e sempre quis, de alguma forma, estar presente nesse memorial. Se era com um título, se era com alguma assistência histórica ou com algum gol histórico. Então, todos nós, jogadores que éramos da base, a gente sonhava com isso. E hoje está sendo homenageada dessa forma, para mim é uma honra muito grande. Já tinha outras homenagens aqui, mas essa é um significado muito especial. E eu fico muito feliz mesmo, muito obrigado de coração. Santos é o time do meu coração, Santos sempre vai ser a minha casa. Para mim isso não é só um presente para mim, mas é para minha família também. Então, minha família inteira é santista, então eu estou muito contente, muito feliz. Agradeço ao presidente Marcelo Teixeira pela homenagem, a todos que estão aqui, à nação santista, aos torcedores que nos apoiam, que nos incentivam a todos os momentos. E é isso, muito obrigado pela honra. Estou muito feliz em fazer parte da história do time do meu coração. E, bom, espero cada vez mais fazer os torcedores felizes de alguma forma. Muito obrigado. Não é todo dia, toda hora, né, Rona, que isso acontece na carreira de um jogador. E o reconhecimento do clube em vida pelo atleta que tantas coisas já fez e continua fazendo, no caso do Neymar, é sempre importante, Edu Dracena. Sempre Você que faz parte dessa linda história. Sempre importante. Eu acho que o mais bacana de ver, Renato, e legal, o reconhecimento do trabalho que você fez. Então, o Neymar, se não me engano, são 6 títulos vestindo a camisa do Santos. Entre elas, uma Libertadores, que depois da era Pelé, a gente ajudou a conquistar esse título tão importante, e você sendo reconhecido pelo trabalho que você fez, eu acho que isso é muito legal. Parabéns, Neymar, que você é um cara que deixou uma história, está deixando uma história dentro do Santos Futebol Clube, e não é para qualquer um. Um cara ter um busto ali como o Neymar está tendo, como o Ronaldão tem no Corinthians, isso é para poucos. Então, parabéns pelo trabalho e pelo legado que você está deixando. Parabéns ao Neymar, que agora está refletindo sobre a sequência de carreira. Vamos aguardar os próximos passos, mas na história do Santos, ele já tem um espaço definido e consolidado. Vamos falar de Brasileirão? Fora de casa, o Cruzeiro do Edu ganhou do Coritiba, subiu na tabela e se reabilitou da derrota em casa para o Botafogo. Já o Coxa,
Coxa foi para a segunda parte da tabela. Coritiba e Cruzeiro estavam praticamente empatados na tabela do Brasileirão. No duelo entre dois times com campanhas tão parecidas no campeonato, o início não teve tanto equilíbrio. O Cruzeiro começou em cima. A primeira grande chance veio através de Gerson. Grande passe para Rojas, que tocou para trás. Caio Jorge deixou a bola passar e Matheus Pereira finalizou para a defesa de Pedro Morisco. O Cruzeiro tinha mais volume, mas não conseguia terminar bem as suas jogadas. O Coritiba se defendia bem e levava perigo. Jaci quase fez 1-0 após escanteio cobrado por Josué. Bruno Melo, que completava 100 jogos pelo Coritiba, teve 2 chances em um lance só, mas ambas caíram na perna ruim do lateral, que não conseguiu aproveitar. O Cruzeiro se recuperou do mau momento e voltou a assustar antes do intervalo. Primeiro com uma joia da base. Felipe Moraes aproveitou o corte ruim de Thiago Kozer e finalizou de primeira, mas não acertou o alvo. Arroio também desperdiçou boa chance após passe na medida de Matheus Pereira. O goleiro Pedro Morisco estava ligado. O Cruzeiro queria muito a vitória fora de casa. O zagueiro Jonathan Jesus apareceu no ataque e fez Morisco trabalhar de novo. No rebote, Matheus Pereira tocou para o meio e Felipe Moraes, livre, não conseguiu mandar para o gol vazio. Se a promessa Felipe Moraes não teve a estreia dos sonhos, as estrelas da companhia apareceram no momento em que o Cruzeiro mais precisou. Gerson e Matheus Pereira de volta ao time após cumprir a suspensão na derrota na última rodada contra o Botafogo. E eles decidiram a parada. Gerson recebeu de Kaique Kenji na esquerda e cruzou. Matheus Pereira apareceu como elemento surpresa e fuzilou para as redes. Cruzeiro 1, Coritiba 0. São 2 jogadores que nós temos no Cruzeiro que de facto elevam o nível qualitativo da equipa. Portanto, não ter um já é mau, não ter os 2 é muito mau. Sei que o momento agora eu estou conseguindo contribuir mais, eu acredito que como é fase, é momento e a gente tem que seguir assim, aproveitando para que a gente possa colocar o Cruzeiro no mais alto nível. O Coxa não teve forças para buscar o empate e quase levou o segundo. Bruno Rodrigues, que entrou no lugar de Caio Jorge, saiu cara a cara com o goleiro. Ele não foi fominha e serviu Matheus Pereira. Grande recuperação do zagueiro Jaci, que evitou o segundo gol cruzeirense. Não fez falta. Vitória do Cabuloso pelo placar mínimo no Couto Pereira. O Cruzeiro saiu feliz e confiante. O tamanho do Cruzeiro, a gente tem que estar brigando sempre na parte de cima da tabela. Óbvio que a gente tem que pensar jogo a jogo. Todos os jogos são muito difíceis no campeonato, então é pensar em vencer, pontuar todos os jogos e tenho certeza que no final a gente vai estar brigando lá em cima. Coritiba preocupado e reclamando da arbitragem. Houve uma conivência tremenda com o antijogo do Cruzeiro e eu entendo que isso é um desrespeito com o Coritiba enquanto mandante, porque quando a gente joga fora, nenhum time tem esse privilégio. E no final do jogo ele estava cansado e ele queria descansar. Essa é a verdade. Matou todas as transições porque ele não tinha condição física de acompanhar o ritmo do jogo. Bom, agora a tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi a 7ª colocação com a vitória fora de casa. Um golzinho único, filho único do Matheus Pereira, que rendeu bem, não é? E o Coritiba, que vinha se sustentando ali depois do G5, agora é 11º colocado. E a torcida já protestou, já cobrou jogadores, comissão técnica, porque até empatou com o Bragantino fora de casa, mas perdeu para o Cruzeiro. Chico Garcia, são 2 times que o Cruzeiro a gente imagina vai brigar mais no alto. Não pelo título, mas pode chegar numa 4ª, 5ª posição, eu acho, 3ª, talvez. Agora, o Coritiba é uma incógnita. É porque em casa, especialmente, vai muito mal, né? Conseguiu alguns resultados bons fora do Couto Pereira, mas dentro de casa, não sei o que acontece, não sei se é a pressão, responsabilidade, né? Não consegue desenvolver um bom jogo. E a gente até elogiou aqui o primeiro turno do Fernando Seabra, né? Pelo trabalho que ele vinha realizando. Acho que o Coritiba tem algumas peças interessantes, alguns escapes de velocidade e tal, mas se você não consegue sustentar resultado em casa, aí você vai ter dificuldade. Tem muito campeonato ainda, está 5 pontos da zona do rebaixamento. Essa briga da segunda página aí vai ser uma briga de foice agora nesse segundo turno. E o Coritiba tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho, como outros, né? Como quem? Quem? Como outros times. Outros times? Com todo mundo ali. Do Sul? Todo mundo. Do Sul, do Norte, do Nordeste. Todo mundo. Da Baixada. Todo mundo ali tem que abrir o olho. Eu fico pensando qual vai ser o discurso, Ronaldão, em novembro aqui no programa. Novembro. Eu sei que parece que Não. Não parece nada. O que foi, Ronaldo?
Ronaldo, você não tá hoje... Você não tá muito bem hoje. O que tá acontecendo com você? Não, porque era pra gente estar ali acima do Cruzeiro. Preocupado com o quê? Com É porque o Inter? era pra gente estar acima do Cruzeiro e o tal do juizão lá, o tal do Zanovelli. Vai reclamar da arbitragem. Você vai falar do Paulo César Zanovelli da Silva, aquele que operou o Inter em plena arena do Corinthians, aquele que expulsou erroneamente Bruno Henrique quando a gente vencia por 2-2 e o jogo acabou 4-2? É desse cara que você vai falar? E tirou 2 gols do Yuri. Era pro Yuri ter sido o artilheiro. Era pra ter sido 6-2. Era pra ter sido 6-2. Quem tira gol não é o árbitro de campo, é o VAR. Não, no caso é ele mesmo, o Zanovelli é ele mesmo. É Zanovelli. O quê? Bom, voltar pro Cruzeiro e voltar pro Coritiba. Edu, o Cruzeiro, você acha que vai ter essa ascensão agora no segundo turno do campeonato? Eu acredito, o Arthur Jorge está fazendo do time do Cruzeiro uma coisa que é bacana de ver. A gente viu que, diante do Botafogo jogando em casa, o Gerson e o Matheus Pereira fizeram muita falta. E esses 2 jogadores ontem ditaram o ritmo do Cruzeiro. São jogadores experientes e o Matheus Pereira... Tchelotti, olha o Matheus Pereira, hein? Um meia de criação que chega, que finaliza, um cara inteligente. Então eu vejo assim, o Cruzeiro passa muito pelos pés desses 2 jogadores. E o Gerson saiu machucado. Que dá tranquilidade para eles, que dá a experiência também. E o Arthur Jorge, 8 vitórias já. Ele pegou o time lá no último colocado, onde que tá levando o time do Cruzeiro. Mudou o treinador, o Cruzeiro, né? Então, pra e você aí melhorou, ver. Né? Onde que tá, Chico? Tá vendo? Não, eu sei, às vezes acontece isso. Às vezes você não precisa mudar sempre. Mas às vezes você muda e a coisa melhor. O Dorival não caiu, o Diniz não entrou, não melhorou? Às vezes melhora, mas viu, você tá falando isso aí pra quem, chefe? Chico, imagina se o torcedor do Coxa fosse torcedor do Inter ou do Grêmio, o que eles iam gritar? Ai. Que gritaram vergonha ali. Eita. Eu fechava agora pelo 11º, hein? 11º. Eu fechava hoje pra ficar até o fim do campeonato na 16ª posição e não sair de lá. Olha que fase. Eu não preciso subir nem descer. Que fase que Mas o bom também, ele colocou o Felipe Moraes, moleque bom da base também. Eu gostei bastante, um pontinho. Atacante. Atacante. O Otávio, seguro, goleiro. Seleção também. Bom. Ei. Goleiro. Então, e até o Gerson, né, que já esteve no radar da seleção, mas não foi na última Copa, porque, enfim, não estava jogando bem realmente. É um cara que tem potencial para voltar. Claro. E a defesa do Cruzeiro ontem bem postada também. Foi um ótimo resultado. Vamos falar do outro jogo da noite. Lá estava Ronaldo Giovanelli, presente, torcendo, vibrando, mas em campo 0-0 para Corinthians e Furacão. Detalhe, preocupantes as situações do Yuri Alberto e do Zacarias Labiari. Saíram lesionados, agora temos que saber se é sério. Cadê o gramado, melhor gramado do Brasil? Frio? Sim. Protestos contra a diretoria pela atual situação financeira do clube? Sim. Jogadores poupados contra o 3º colocado do Brasileirão, o Atlético Paranaense? Ah, não, né? Sim, sim. Diniz poupou geral. Fim de semana tem Copa do Brasil contra o Internacional, viu, Renato? Ficou muito evidente que no jogo do Bahia a gente sentiu um pouco ter jogado na quinta e jogar desse reinício. Porque no fundo a gente está reiniciando quase que uma nova temporada. A gente sabe o quão importante é chegar numa decisão como a de domingo com energia, né, com o tanque cheio. Então era importante pra gente, acredito eu, dar essa descansada para alguns jogadores que vão começar o jogo no domingo. Esta escolha poderia ter um preço, ou não. 11 minutos após o lance de Leozinho, Alan cruzou para Mateuzinho, que viu o Santos crescer e impedir o gol. Perto do término da Bruno, para Jadson e Claudinho. E do lado do timão, Fernando Diniz, que acabou entrando no bololô ali. No primeiro tempo a gente sofreu umas 10 faltas, de 8 a 10 faltas, depois que a gente já tinha tocado a bola e sempre tinha um pezinho a mais, uma chegadinha a mais, e isso vai deixando o jogo mais nervoso, porque daí você não recebe a falta, acaba fazendo, aí o Benavides vai lá e dá um tranco para pegar a bola, e o jogo vai se condicionando. E foi nesses momentos que o Corinthians entrava no jogo. Eu fiquei na dúvida em relação ao lance do Claudinho. A sensação para mim, eu gosto sempre de respeitar a sensação do campo. A sensação do campo no primeiro movimento, para mim, foi pênalti, foi uma carga nas costas do Claudinho. E infelizmente, ainda antes do intervalo,
Um lance envolvendo o marroquino Labiat preocupou todos que estavam no estádio. O atacante acabou torcendo o joelho sozinho e deixou o campo de maca. Muito provavelmente tem a ver com o campo, infelizmente. O pior gramado desde que a arena foi construída, que eu jogo aqui todo ano. Eles tinham que ter avisado. Quando for voltar, o campo vai estar assim. O campo não vai estar em boas condições, vai estar perigoso, vai ter areia, os jogadores vão ralar o joelho. Hoje teve 5 com o joelho ralado. Eles sabem. A gente comentou, a gente já alertou eles já no treino antes de reiniciar os jogos, né, que não estava da qualidade. Caio César foi o substituto para o segundo tempo. Yuri Alberto veio também com a saída de Dieguinho. No Furacão, Claudinho deu lugar a Léo Eric na lateral esquerda. Podemos dizer que, tática e tecnicamente, o jogo esquentou um pouco, com o Corinthians empurrando o Atlético em seu campo defensivo. E Yuri Alberto levantou a Fiel nesta perigosa finalização. Tida, chorando muito. Para o jogador que se prepara e que vive disso, o tempo todo é futebol e tem lesão grave, é como se fosse um luto. E como total luto, tem a fase que você tem que... Começo você nega, depois tem que aceitar. Um 0-0 frustrante para o Corinthians, mais pelas lesões e o gramado em condições ruins do que pelo próprio resultado. Isso é verdade. Essa é uma frase tão verdadeira. Isso é verdade. Seguinte, o jogo foi tão monótono, tão sem graça, na minha opinião, que o assunto principal é o gramado, que mudou. Esse gramado até tá parecendo um gramado que tem em São Paulo também. Tá diferente, hein? O que aconteceu? Economizaram, não pagaram aquele outro gramado? O que aconteceu, Esse não é Mona? tapete, não. É um gramado ruim que pegaram aí. Não sei o que fizeram aí. Tapete, não é? Tem tanta gente... É porque ali no Corinthians, ainda mais na arena ali, tem muito cacique pra pouco índio. Muita gente mandando aí e desmandando e manda tirar o gramado porque o gramado vai ficar bom. Não, na Copa nós vamos colocar o gramado. Olha o que vocês fizeram com o gramado, velho. É um monte de cara mandando aí pra tudo quanto é lado. Ô, Stabile, e você também, velho. Chacoalha esses caras, velho. Acabaram com o melhor gramado que tem no mundo. Vocês acabaram com o gramado. Vocês estão acabando com o clube. Vocês estão acabando com o gramado. Que mais? Acabando com a nossa paciência. Ontem foi o fim, velho. Protesto? Porque o jogo foi horrível. O protesto tá saindo barato ainda. Tá saindo barato. A torcida tá aguentando ainda calada. Porque na hora que começar tem que chacoalhar, tem que ter interdição, velho. O que vocês estão fazendo aí há anos? Não é possível que vocês fizeram com o gramado do... Meu pai do céu, velho. Quem que foi o idiota que colocou a mão lá? Tem que mandar esse cara embora agora. Stabile, manda o cara embora agora. Mas vai pagar o cara? Mas vai pagar o cara se mandar embora? Pagar, manda o cara pro inferno. O cara que fez isso aí, mandar o cara pro inferno, velho. É isso. Inadmissível, já machucou gente aí. E teve um que machucou treinando aí também. É verdade. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira com o Corinthians, velho. Não é possível. Stabile, esse cara tem que estar na rua antes do meio-dia. O cara que fez isso aí tem que estar na rua. Ele acabou com 2 jogadores ontem aí. E custa caro. Não é possível que você não vai fazer nada. Não, tanto você falou do gramado sintético aqui nesse programa nos últimos anos. Esse aqui tá mas o melhor do tantas mundo. e tantas vezes. E o Corinthians sempre esteve entre os 3 principais gramados do Brasil. Desde que inaugurou a sua arena, o gramado tem sido um ponto muito forte, Chico. É algo sempre salientado, valorizado, elogiado. E ontem parecia que era um outro lugar. Eu realmente não entendi. Impressionante. O Ronaldo tá coberto de razão. O Abel Ferreira, vários treinadores elogiavam o gramado da Neoquímica Arena, que era um tapete realmente. E aí, durante a Copa do Mundo, houve a troca. Não sei se é uma adaptação, se daqui a pouco ele vai voltar a ser o que era. Mas não dá, né, gente? A gente não tem como afirmar aqui, né, que as lesões, né, especialmente a do Labiad, não teria acontecido por causa do gramado. Agora, ele prende o pé, né? Ele prende o pé no gramado. O cara tava chutando a bola ontem, Chico, saía, subia a areia. No Yuri subia a areia, velho. Quando o Yuri tá tentando se equilibrar ali na lesão que ele sofre. Mas o estádio não é do Corinthians, atrás, né? Por isso que o Corinthians tá arrumando o gramado. Não, mas o estádio não é do Corinthians. Mas é o Corinthians que administra, né? O Corinthians que administra e tem que cuidar de todos os setores. E o gramado, gente, a razão de ser só daqui 30 anos, é a razão de ser do jogo. Por que houve essa troca? Acho que esse questionamento tem que ser feito. Por que houve essa troca nesse momento? Tá, então vamos ouvir
ouvir o Diniz, porque eu gosto quando o Diniz tem os rompantes. Não, ele falou sério, ele tá preocupado. Mas é que ele é engraçado também. Mas, enfim, a situação realmente prejudicou o Corinthians. O Furacão jogou com um gramado ruim todo o primeiro semestre. Agora mudou o gramado. Mas, enfim, Diniz, fala sobre o gramado da Arena do Corinthians. Não, é frustrante porque eu sempre joguei aqui como adversário e o campo sempre foi uma arma para o Corinthians. E o tempo que eu jogo aqui todo ano, desde que a Arena foi inaugurada. E se o campo fosse ficar dessa forma, eles tinham que ter avisado. Quando for voltar, o campo vai estar assim, o campo não vai estar em boas condições, vai estar perigoso, vai ter areia, os jogadores vão ralar o joelho, hoje teve 5 com o joelho ralado. E pode prender e pode machucar. Então, eu acho que a diretoria está cobrando, está todo mundo vindo aqui tentando fazer o melhor, e as pessoas do campo têm que se mexer, porque o campo não estava nem melhor do que na quinta-feira passada para jogar. O campo não voltou melhor quando a gente parou, e de quinta-feira para cá o campo não está melhor. Então, acho que as pessoas que cuidam do campo têm que se movimentar para poder entregar o campo como o Corinthians sempre teve. E as lesões e o do Labiade muito provavelmente tem a ver com o campo, infelizmente. Gente, o Diniz, quando ele tá nervoso com o time dele, não é? Ele acaba fazendo coisas diferentes, no mínimo. E o clima esquentou entre ele e o Jadson. E a gente tem a imagem aí, Ronaldão. Eu acho que acumulou coisas aí, porque do gramado, um time que ele colocou reserva, ele teve que colocar o time reserva para não arrebentar o time do Corinthians, porque eu tô achando aqui que ele tá poupando pro jogo de domingo. Né, Chico? Não, eu achei que o Diniz tá poupando pro jogo de domingo também. Importante. Mas não, ele tava poupando os jogadores do gramado. Da Arena. Oxi. Do lugar que é do Corinthians, velho. Ele poupando os jogadores para não se machucarem ali. E ele acaba colocando o no segundo tempo e acaba machucando. Tiveram que apartar. E aí ele tava irritado, ele já dá um tapa na mão do cara. E o tapinha não dói e não sei o quê. É que o Corinthians tá poupando dinheiro para pagar a dívida com o Memphis, porra. Tem que entender isso. Não, tá você tem que entender que tá pagando pro Memphis, entendeu? É isso. Bem lembrado, Edu. Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia do Memphis. Então ele tá guardando, tá economizando pra pagar o Memphis. Vocês não entenderam isso. E pegou qualquer um do gramado. Agora, o tapa ali, o Diniz acho que errou. Mas o que será que rolou aí? Qual foi a discussão? Ele falou assim, o Diniz... O cara veio pôr a mão na farda, o cara também, o jogador colocou a mão na farda, tá pensando o quê, velho? O jogador não tem que se manifestar com o técnico adversário. Não, então. Partiu pra agressão, não. E nem o técnico adversário falar com o jogador adversário. O Diniz tava parado ali, o Diniz não saiu da área dele. Pode ver a área que tá na área lá, tá fora. Olha lá, ele falou tá fora. Olha lá, falou com o juiz. Aí tá fora. Aí o cara ele falou, vai lá pra sua área. Tira a mão, Foi engraçado a cena. A cena foi engraçada. Sai daqui, pô. O Furacão, inclusive, pede um pênalti nessa partida. Ai, meu Deus do céu. Eu quero saber a opinião de Francisco Garcia, a nossa autoridade no assunto arbitragem aqui no programa. Porque e aí, Chiquinho? Então, assim, tem um braço nas costas ali do Pedro Milans, que estava jogando na direita, né? E o Mateuzinho improvisado na lateral esquerda, porque ele estava sem o Matheus Bidu. Ele chega com o braço, mas eu não vejo o movimento dele de empurrar, né, com o braço. Ele tem um braço de referência ali e tal, mas ele não solta o braço. Mas seu lado corintiano tá demais, hein, Chico? Não, eu tô falando o que eu vi. Você achou que é pênalti? Na dúvida, eu fiquei na dúvida. Por quê? Na dúvida. Porque pro Corinthians, o juiz apitar contra o Corinthians na arena é difícil. Depois eu quero ver a cotovelada que o Ranieri deu ali, porque o tanto que falaram ontem. Não, isso aí foi pênalti. Fala pra mim que isso aí foi pênalti. Isso aí foi pênalti? Não, dúvida. Edu. Você é um cara de madeira, olha Edu quer revisar, olha um pouquinho mais. Olha de novo, Deixa eu ver. Para os caras de pau, pega Segue o jogo. Isso, negão. No meio de campo ele daria falta, não daria? Mas no meio do campo... Porque na área não dá falta, se protegem pra dar falta, porque tá errado. O atacante só se protege dentro da área. Dentro da área não dá pra se tocar no atacante. Foi ou não foi? Mas não tem falta. Pênalti. Agora eu quero saber também um outro lance que foi reclamado, um agarrão do Alan no Teranzo, zagueiro. E aí? Mas aí é o seguinte, a bola já tinha saído
Ele parou pra não marcar pênalti, Chico. Então tá bom. Ele parou pra não marcar pênalti contra o Corinthians. Aí que tá. Porque eles estão se agarrando, O árbitro que o Ronaldo tá reclamando. O árbitro que o Ronaldo tá reclamando. O árbitro tem que fazer a arbitragem preventiva ali na área. Se a bola viaja... Arbitragem preventiva, gostei disso aí. É pra você evitar que as coisas aconteçam. E vai pra quê, então? Arbitragem preventiva. Mas isso é uma orientação que os árbitros têm pra até facilitar o trabalho de todo mundo. Se você deixar descambar, fica mais difícil de controlar. Então os caras, não puxa aqui, eu vou dar falta, não sei o quê. Aí, se tem esse agarrão aí quando a bola viajou, é pênalti. É pênalti, pô. Olha ali, ó. Ele segura. Golpe de judô. Judô, Se a bola tá viajando, é pênalti. A bola não tava nem em jogo. Se a bola não tá em jogo... A bola não tá em jogo. Reclamando da arbitragem, Ronaldo. Não foi tem o nada. que marcar. Se a bola não tá em jogo... Não, mas não tem o que marcar. Então acabou, Chico. Tira de preventivo, não. A bola não tá em jogo, velho. É preventivo, o juiz de preventivo, nada disso aí. Como que é, cara? Rola, mas o que você destaca? Aí, ele dá pênalti. Meu Deus, ele dá um jeito. Calma, o Inter é só domingo. Só quero ver domingo. O Inter é só domingo. Quem que vai apitar? O que você considera de positivo nessa partida? O que chamou sua atenção? Porque ele testou alguns jogadores. O que veio de positivo? Ele preservou os jogadores para a Copa do Brasil. Aliás, obrigada, Diniz, pelo respeito apresentado diante do Inter, porque ele poupou enfrentando o terceiro colocado do Brasileirão para preservar para a Copa do Brasil time que é 16º. Porque ele sabia que o gramado estava ruim e não queria machucar os jogadores. Mas ele não vai pegar o 16º do campeonato, ele vai pegar um time na Copa do Brasil que ele pode ser eliminado. Mas é um time que hoje vive uma situação pior que a do Corinthians, de um modo geral. O Corinthians está classificado na Libertadores, está melhor colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, o que teve de bom ontem? Você me perguntou o que teve de bom ontem, não foi? Que o Diniz realmente treinou o time reserva. Você viu um time bem treinado, bem posicionado. Então quer dizer que o Diniz treinou o time Ranieri reserva jogou também. bem de zagueiro. Ranieri jogou bem. O André nós vamos mandar pra vocês lá, nós vamos pro Sul, né? Não, já chega o Félix Torres, vamos parar por aí, esse intercâmbio acabou. Nós vamos aproveitar e pagar a passagem. Vocês não vão pagar nem a passagem. Se quiser ficar com o Pedro Raul e ficar com o Ramalho lá, já deixa lá. Diniz, já leva esses meninos, Marcelo, Paz, já leva os meninos, já deixa lá os meninos. Se quem quiser pegar mais, pode pegar mais também. Agora, o que teve de bom foi só isso. Para não machucar os jogadores e o time de reserva bem treinado. Mas até por tudo isso, o ponto tem que ser celebrado. Pô, ele tava sem lateral, improvisou um monte de gente, botou uma equipe alternativa, o gramado ruim, lesionou 2 caras, ganhou um ponto ainda contra o terceiro colocado, tá bom. Mas eu achei o Furacão com pouco apetite, Edu, na partida também. Não achei, pelo que eu vi e apresentou contra o Inter no sábado, até eu acho que o Inter jogava melhor quando o Furacão fez o primeiro gol, mas de qualquer maneira me parecia acomodado no jogo. E deixou o Viveiros muito isolado lá na frente, né? E você coloca... Ele foi? Então. Aí você coloca Leozinho 3 zagueiros. E aí que o Diniz fez? Não deixou ninguém fixo lá. Então os 3 zagueiros estavam meio que inútil ali. Só saía com a bola, entendeu? Então, e aí o Corinthians ganhou o meio de campo. E o meio de campo do Atlético Paranaense não existiu. E aí depois, quando ele coloca o Yuri, aí sim ele tem um cara lá na frente. E aí por isso que criou as 2 chances que o Corinthians teve. Aliás, o que a gente tem de informação é que o Yuri ia passar por exame agora, 11 da manhã, para saber exatamente o que aconteceu. Olhando, e até pela dor, pelo choro dele, parecia uma lesão muscular pesada, mas não tem como avaliar ainda sem o exame. Chico Garcia, fato é que pode ser um desfalque para a Copa do Brasil, esse primeiro jogo no Beira-Rio, e a mesma situação com o Zacarias Labiad, que vem sendo utilizado pelo Diniz. São 2 situações diferentes, mas as duas elas não parecem ter sido simples, né? Porque o Zacarias é joelho, e aí me pareceu uma torção, e aí, claro, né, que com o exame vai definir a gravidade. Tomara que não seja nada muito sério, mas é difícil que não seja. No caso do Yuri, o Yuri é meio imprevisível, né? A gente já viu ele sair apoiado de maca, a lesão poderia ser um grau 3, aí era um grau 2, em 2 semanas ele estava de volta. Contra o Bahia, ele sentiu a panturrilha, né? Ele sentiu, saiu, aí ontem entrou no segundo tempo e estourou. E agora não sei se tem a ver com, enfim, né, os jogos acumulados agora, depois de uma longa pausa. Mas o Yuri, para sorte, né, do torcedor do Corinthians, é que ele costuma se recuperar rápido das lesões. A gente não é médico, né? O doutor Marco Aurélio Cunha pode avaliar melhor depois, mas o grau 2 deixa 1 mês fora, né? Foi sozinho aí, não tem assim, nada de... O cara empurrou ele aí, Renato. O cara empurrou ele. Agora você não vai falar dessa falta aí? Fala dessa falta aí. Ele que o cara usa o cotovelo nas costas dele e ele acaba lesionando, olha lá. Ele teve um empurrão, ele usou a força e mas isso foi falta, esse empurrão? Mas ele quis... Foi pênalti isso aí. Aquela foi pênalti, você não foi falta. Ele não quis cair no gramado para não ralar. Para não ralar o joelho. Para não ralar o joelho. E aí, mas parece que na hora que ele é empurrado, honestamente, ele parece que ele faz um movimento diferente. Como é que é? Na hora que ele é empurrado pelo jogador do Furacão, parece que o movimento dele, ele não se apoiou direito. E a perna meio que estica.
pressiona ali e força. Ronaldo, quando você cai ou quando você tem uma disputa, você já prepara o seu corpo para segurar o tranco. Todo jogador é assim. Agora, até na várzea. Agora do Zacarias ali, eu acho que o movimento que ele fez foi muito feio. Caiu É um movimento que... né? Eu fiz 4 vezes esse movimento aí, eu sei, às vezes, que é aquele válvulo que vai realmente... Tomara que não seja nada grave, porque é uma lesão bem grave. São dois jogadores importantes para o Corinthians também, um titular absoluto e o outro acionado constantemente. Nós vamos de Guinegão. Vou falar agora com vocês sobre a Sul-Americana. Que notícia triste, finalmente um clube brasileiro foi eliminado da competição. E quem diria o primeiro, exatamente, o Grêmio, em casa. Perdeu na altitude, todo mundo já imaginava, sempre é complicado, um fator extra que dificulta. Porém, perder em Porto Alegre para um adversário que jogou melhor, criou e depois fez cera aos montes também, não é? Mas o Grêmio está fora da Sul-Americana e Chico está dentro, vai sair de cadeira de rodas aqui no programa. Castraram a minha alegria, castraram a minha alegria. Aqui a pressão dele. O Grêmio precisava de uma vitória em casa para buscar a classificação às oitavas da Copa Sul-Americana. Bright White teve a chance e chutou em cima do goleiro Lampe. Na primeira chegada mais perigosa, deu ruim. Asprilla driblou Kahneman e bateu para abrir o placar. Asprilla fez o que quis com o Kahneman, girou de um lado, girou do outro e com a perna direita está empurrando para o fundo do gol. O Bolívar ainda quase ampliou em jogada individual de Romero. Ainda durante o primeiro tempo, o clima não era nada bom para o técnico português na arena do Grêmio. No segundo tempo, Matheus Nascimento perdeu a chance de empatar cara a cara com o Lampe. A primeira boa jogada também não terminou em gol. Enamorado e Matheus Nascimento perderam. O Bolívar ainda teve a chance de aumentar o placar. Pato Rodrigues perdeu cara a cara com Gabriel Grando. A essa altura, até o nome de Renato Gaúcho foi pedido pela torcida gremista. É normal que os ídolos sejam venerados pela sua torcida. Portanto, é normal que o nome do Renato esteja sempre presente na cabeça de cada um dos torcedores. Agora, eu não vivo na minha vida, nunca vivi com fantasmas, nunca vivi com sombras, nunca vivi nada disso. Ainda deu tempo de uma confusão, com Noriega expulso e Marlon, com entrada violentíssima, também indo para o chuveiro mais cedo. Bright White com gol perdido para deixar qualquer torcedor maluco. Fim de jogo, Grêmio eliminado em casa para o Bolívar, que venceu apenas a sua segunda partida em solo brasileiro na história. As leis foram todas para o Luís Castro, não foi para os jogadores. Os jogadores deram tudo deles e a torcida reconheceu que os jogadores deram tudo deles dentro do campo e apoiou-os sempre ao longo de todo o jogo. Portanto, não vamos por aí. Veja-se, para mim, o que justifica a minha permanência é eu trabalhar todos os dias de forma digna e honesta. Mesmo com a eliminação, vaias ao técnico Luís Castro e pedido de Renato Portaluppi por parte do torcedor, a decisão do Grêmio é de manter o trabalho do técnico português, pelo menos até o duelo contra o Mirassol pela Copa do Brasil. O treinador continua à frente do Grêmio, a gente tem acompanhado dia a dia, tem acompanhado o trabalho, a gente vê algumas evoluções, mas o resultado, infelizmente, ele ainda não chegou. Né? Então, o que mantém o treinador é o trabalho. É o trabalho que a gente vem acompanhando e a gente vai trabalhar para resolver isso, né? E que as vitórias elas apareçam o mais rápido possível. Chico. Seguinte, a Sul-Americana sendo desenhada para continuar além dos playoffs, o problema é que o Grêmio não conseguiu superar essa fase mais uma vez, Chico Garcia,
e dessa vez eliminado pelo Bolívar, que é um time que fora do seu país não tem normalmente as melhores credenciais e conseguiu segurar o resultado, fazer uma cera. O Grêmio até tentou uma blitz no final, mas não deu certo. Um vexame, né? Mais um. Não é de hoje. Ano passado o Grêmio precisava fazer um resultado em casa contra o Sportivo Luquenho do Paraguai para ir direto para as oitavas, não conseguiu. Aí foi eliminado pelo Aliança Lima, tomando o gol do Hernan Barcos, de 41 anos, dentro de casa, foi eliminado. Aí esse ano, na primeira fase, nós fomos humilhados. Vocês vão lembrar do memezinho do Montevidéu City Torque. Você parecia maior. Você parecia maior pelas fotos. Que é isso que virou o Grêmio. Eu só queria fazer um apelo aqui. Luiz Felipe Scolari. Felipão, meu amor. Você é o maior ser humano dentro deste clube. Você tem peito, história. Você é um dos maiores da história desse país, do mundo. Você tem peito para mudar as coisas aí dentro. Não estão deixando? Não estão deixando você fazer alguma coisa? Claro que não. Você entrar no vestiário? Paulo Pelaipe, você comandou vários clubes ao longo do país. Você foi o cara que contratou Jorge Jesus no Flamengo. Você é o cara que estava no Cruzeiro. Você aceitaria o Tite? Aceitaria, óbvio. Paulo Pelaipe, você é gremista. Você trabalhou em vários clubes, mas você é gremista. Você sabe o que é torcer para o Grêmio, assim como eu. Não é possível que você esteja vendo o trabalho do Luiz Castro, que tem 12 jogos bons, 13 jogos bons no Botafogo. Um trabalho no Al Nassr com o Cristiano Ronaldo e só. E assim, de verdade, eu também acreditei no projeto. Eu achei legal você trazer um técnico europeu, gaúcho, você dá tempo. Mas aí não foi o Grêmio que ganhou, foi o Inter que perdeu. Que isso, você ganha um ou ganha outro. E não adianta nada, porque o ano que o Inter foi rebaixado... Eu não vou sair de cadeira de rodas hoje. O ano que o Inter foi rebaixado, ele também foi campeão gaúcho. Em 2016. Sabia disso? Ou seja, o estadual não vale nada. São 8 meses de trabalho em que não acontece nada dentro de campo. Então, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Façam alguma coisa, porque ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo de fazer o pior. Pronto. Só? Acabou? Nem sul-americano. Acabou, Jéssica? Podem comentar vocês. Pode seguir, Chico. É hora do desabafo, faz bem. Porque eu também tô solidária na ruindade com você. Não tem jeito. O futebol maltrata mesmo. O Grêmio virou a conferência da ONU. Só contrata... E assim, nada contra estrangeiro. Mas tem que trazer estrangeiro bom. Marlon, você foi o único que mostrou respeito pela torcida, indignação. Que isso, fez alguma coisa. Você... Que fez alguma... Porque esses caras são sangue. Expulsão. O Grêmio sempre foi raça, gente. Sempre foi sangue. Sempre foi luta. Agora, do jeito que esses caras estão representando... Você tá pedindo expulsão, uma chegada dessa. Mas agora você pode pelo menos torcer pro Bolívar na sequência da Sul-Americana. Não entendi a referência. Não, e pior não é isso. O Sgarbi tinha me convidado para ver o jogo Grêmio e São Paulo, que seria a sequência da Sul-Americana, mas agora é Bolívar e São Paulo. Nem isso vai acontecer. Vai pro Maião, pro Mirassol, porque vai perder também. Aí você torce pro Mirassol e aí feliz que o Grêmio vai pegar o Mirassol agora. Mirassol, vocês acham que o Grêmio vai ganhar do Mirassol? Não vai ganhar do Mirassol. Não vai ganhar do São Paulo, não vai ganhar de mais ninguém. Não. Façam alguma coisa. E eu volto, hein? Filipão tá lá. Renato Gaúcho, fica onde você tá. Porque o Grêmio hoje não te merece. Fica onde você tá jogando seu futevôlei. Quem tem que ser o técnico do Grêmio caso o Luiz Castro seja demitido? O Roger, né? Pode ser, mas eu não mando nada. Você acha que eles vão contratar o Roger Machado? Eu gostaria do Roger Machado, eu gostaria do Tite, eu gostaria de qualquer um que conhecesse o... Que isso? É tetra. Ô, Jesus. Bom, gente, presta atenção. Jogo aberto você também ganha. E vamos falar do Palmeiras, líder do Brasileirão e que enfrenta o Fortaleza pela Copa do Brasil. Ganha o quê? Ficando no jogo aberto? Segue o líder. Palmeiras de olho na Copa do Brasil, adversário que hoje está na Série B, o Fortaleza. Porém, as polêmicas da partida contra o Vitória ainda repercutem na equipe de Abel Ferreira. Segue o líder. Segue o líder. Troca de farpas. A goleada do Palmeiras sobre o Vitória no Barradão continua dando o que falar, mesmo depois do apito final. Conheces o histórico do Luá Cândido? Queria saber esse histórico que ele falou que eu tenho. Tensão fora das quatro linhas num jogo que as polêmicas em campo também roubaram a cena. Kaká levou 5 pontos no queixo.
5 pontos no queixo que o Kaká levou não foi por acaso, não foi por ser intencional, que foi relatado pelos jogadores, foi que o árbitro disse que não foi intencional. Intencional não, os 5 pontos foram no queixo. E isso desequilibrou a partida. Então é lamentável o que está acontecendo, muito lamentável. Além da reclamação nesse lance, o Vitória protestou pedindo um pênalti e teve 2 jogadores expulsos durante a partida. A CBF divulgou o áudio do VAR sobre os cartões vermelhos. Vou voltar com o cartão vermelho pro número 25, tá? O jogo brusco grave. As travas atingindo a canela do seu adversário, tá? Com a perna em riche, com a força excessiva. Alex, vou recomendar a revisão para uma possível expulsão. O jogador faz um gesto de roubo, tá? Número 36, tá? Lances que levaram os 2 clubes a trocarem notas oficiais e começarem uma disputa fora dos gramados. O Palmeiras publicou uma nota em resposta às reclamações do clube de Salvador, acusando a criação de falsas narrativas para pressionar a arbitragem. Primeiro, o Alviverde defendeu que Maurício foi corretamente advertido com cartão amarelo. Depois, sustentou que a expulsão do zagueiro Kaká foi acertada por causa da entrada violenta em John Arias e mostrou uma foto do ferimento na perna do colombiano. Na nota, também negou o pedido de pênalti do Vitória, alegando que Andréas Pereira não tocou no adversário. O Verdão encerrou o comunicado dizendo que a campanha no Brasileirão é resultado do desempenho da equipe em campo e que seguirá focando na disputa do campeonato. Na sequência, o Vitória criticou as declarações de Abel Ferreira sobre Luan Cândido. Conheces o histórico do Luan Cândido? Conheces o histórico dele? Pois, mas devias conhecer. Essa é uma das vossas funções, devias conhecer. Aquele gesto é claro. Aquele gesto é muito claro, certo? O árbitro, o que é que o árbitro fez? Podes-me dizer? Expulsou. Seguiu as regras. Ontem, nas redes sociais, o atleta respondeu ao treinador. Primeiramente, queria pedir desculpa aí aos torcedores, aos jogadores, comissão, pelo gesto que eu fiz dentro de campo, mas isso é indignação, todos viram o que aconteceu. E também fiquei muito chateado pela fala do treinador do adversário e queria saber esse histórico que ele falou que eu tenho. Sou um grande profissional e já venho mostrando isso dentro de campo e pode ter certeza que isso não vai mudar. Eu queria frisar aí o que histórico é esse que ele falou. Em nota oficial, o clube baiano saiu em defesa do jogador. O Vitória destacou que o lateral soma apenas 6 expulsões em 6 temporadas como profissional, número considerado baixo para um defensor, e rebateu lembrando que Abel já foi expulso 13 vezes em jogos oficiais. O clube também afirmou que defende a profissionalização da arbitragem, mas criticou o treinador por minimizar um lance considerado claro pela equipe baiana e reforçou confiança total na conduta e na integridade de Luan. Agora, o líder do Campeonato Brasileiro quer deixar para trás as polêmicas do Barradão e virar a chave para a Copa do Brasil. E o próximo compromisso acontece aqui no Estádio Palmeirense. No domingo, o Verdão encara o Fortaleza pelo jogo de ida das 8ª de final da competição. E pode ter novidade. Paulinho, que ficou de fora da goleada em Salvador por conta de uma entorse no tornozelo, participou normalmente do último treino na academia de futebol e deve voltar a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para o confronto do fim de semana. Trocar o chip de um Mundial de seleções para um campeonato brasileiro, para uma Libertadores e para uma Copa do Brasil. Essa também é a nossa função. Agora temos um compromisso bastante importante com Fortaleza, começando dentro de casa. Então acho que é importante para alinhar essa classificação também na Copa do Brasil, vencer ao lado do nosso torcedor. Então agora é virar a chave, descansar, recuperar, porque no final de semana a gente vai entrar em campo de novo para vencer. Agora é mata-mata e o Verdão quer continuar vivo nas 3 competições e espera que as polêmicas fiquem em segundo plano. Só um parêntese. Você sabe o que é preservação? Preservar é antever os problemas, é se antecipar aos problemas. Bonito isso. Por que a CBF, depois de um jogo tão polêmico, tão discutido na rede social, na vida, nos programas de TV, em qualquer veículo de comunicação esportivo, manteve o árbitro dessa partida, o Alex Gomes Stefano, na Copa do Brasil no jogo Inter e Corinthians? Ué? É porque ele acertou.
esse cara ajudou o Palmeiras, então ele vai arrebentar o Corinthians no domingo. Todos os lances ele Se ele ajudou o Palmeiras, ele vai arrebentar o Corinthians no domingo. Então, a CBF entendeu que ele apitou muito bem. Não, e assim, gente, se teve polêmica... Não tô falando de ser pró um ou outro, nem vou entrar nisso aí, porque seria até leviano. Mas um cara que ficou tão exposto, por que você não preserva, pelo menos pro jogo de volta ou pra próxima fase? Porque... Tudo bem, o recado é esse, eles concordaram com tudo que aconteceu lá na Bahia, não tem outro jeito. Não, com certeza, mas aí você tem um jogo do rival. Porque se a gente está falando de narrativas e assim, muita gente reclamou que ele teria supostamente beneficiado o Palmeiras e a CBF deve ter entendido que não, aí ele vai apitar um jogo do Corinthians. E é óbvio que isso tem relação na pressão, na reclamação, no estádio. Já tá metendo pressão. Cotovelada pode dar, viu? Porque ele não marca nada. Você já só marca cartão amarelo. Será que não vai marcar pela pressão? Aí ele vai ter que explicar o critério que a gente cobra tanto. Vocês estão pressionando já o árbitro antes do jogo. Não é a gente, é a CBF que tá colocando o cara numa vitrine pra exposta, apitar um jogo dificílimo, onde ele já beneficiou o Palmeiras, ele pode arrebentar o Corinthians. Não, e na minha opinião, tem árbitros melhores do que ele, mais qualificados até para apitar um jogo que é de dois times que têm histórias lindas, títulos, camisa, enfim. Robertinho, por favor, traga o balde pra mim, por favor, da choradeira, por favor. Mas que choradeira? Já estão chorando antes do jogo, já. Mas você acha então certo, beleza, você acha que ele tinha que estar nessa escala? Aí, quê? Responde. Ele tem que estar na escala. Não achei. Pra manter, pra preservar... Não achei, gente, mas só que a preservação CBF... não é preservar Inter ou Corinthians, é preservar o árbitro. O árbitro, a entidade que está sendo colocada em risco até. Se ele apitou bem, ele tem que ficar. Vocês não entendem isso? Doido. Vocês não entendem isso? Você está de brincadeira. O senhor que pressiona muito os árbitros. A Renata já está reclamando, eu já estou reclamando, porque ele foi mal. Não tem nem o sangue, cadê o sangue na camisa? Não tem o quê? O sangue. Quem deu sangue foi o juiz para apitar para vocês. A gente sabe que Inter e Corinthians tem uma rivalidade histórica, tem disputa. Desculpa, assim, ele não é do tamanho do jogo. Ele não é do tamanho do jogo. Vai ser pressão o tempo inteiro, não só pelo que aconteceu nesse jogo. E agora, menina Renata, o que nós vamos fazer? Fala! Vamos ter que aguentar isso. Mas que esse ânimo que você tá, não tá lascado. Não, sério, essa semana, você sabe que eu tô um pouco mais alegre, né? O empate vai ganhar, o empate fez bem. O Inter vai ganhar. Rapaz! Bom, todo mundo apontou o vilão do empate em 0-0 entre Corinthians e Atlético Paranaense como o gramado. O gramado Em franca ascensão no Campeonato Brasileiro, o Corinthians precisava da vitória contra o Atlético para ficar a apenas 3 pontos do G4. Todos esperavam força máxima do Timão, mas Diniz surpreendeu e escalou o time quase todo reserva. Hoje não era o problema. O problema era o jogo do Inter. Se a gente joga hoje com os mesmos jogadores e depois vai para Porto Alegre para fazer uma partida decisiva, a gente provavelmente não ia ter os jogadores nas melhores condições. Foram apenas 3 titulares, Hugo Souza no gol e os improvisados Ranieri na zaga e Mateuzinho na lateral esquerda. Não foi uma coisa aleatória, porque o Mateuzinho treina de vez em quando com o pé invertido nessa posição, assim como o Bidu treina do outro lado, como o Ranieri, que fez uma partida das melhores dele, talvez com a cabeça do Corinthians. Do Mateuzinho veio a única chance alvinegra no primeiro tempo. Cabeceio a queima-roupa para a defesa de Santos. Além disso, a etapa inicial só teve confusão, com amarelo até pro Diniz. E essa lesão feia do Labiat, que sentiu o joelho. A bronca ficou pro gramado, que foi trocado durante a Copa do Mundo e ainda está longe do ideal. Muito provavelmente tem a ver com o campo, infelizmente. Eu não sou um cara especialista em campo, mas esse gramado é o pior gramado desde que a arena foi construída, que eu jogo aqui todo ano, desde que a arena foi inaugurada. Sem Labiat, Diniz teve que mexer no intervalo. Caio César e Yuri entraram e esquentaram o jogo. Até que o camisa 9 sentiu a coxa direita, deixou o campo em lágrimas e aumentou a dor de cabeça do técnico. Yuri Alberto é um jogador dos mais importantes do nosso time, tanto no aspecto defensivo para começar a pressão, que é um jogador muito forte, muito rápido, e no aspecto tático ofensivo. É um desfalque que de fato preocupa e a gente vai
tentar achar a melhor solução para domingo. Diniz até tentou reagir, tirando Garro, Bidon e André do banco. Só que foi o Atlético que levou perigo no fim do jogo, com direito até a bola no travessão. Mas Hugo garantiu 0-0, que manteve o Timão no 9º lugar do campeonato. O que eu pensei deu certo na partida, assim, que o time não fez um jogo ruim, criou pouco por conta de alguns fatores. A falta de jogo, de ritmo desse time. O time do Atlético é um time que marca bem e o gramado que não nos favoreceu de maneira nenhuma. Mesmo poupando boa parte do time, chegando a 5 jogos de invencibilidade no Brasileirão, o saldo da partida foi bastante negativo para o técnico Fernando Diniz, que perdeu 2 jogadores por lesão e já ouviu cobranças da torcida após o apito final. Domingo é guerra. A gente fez de tudo para que isso não acontecesse, para que não tivesse lesão e para que o time chegasse também inteiro fisicamente para iniciar a disputa. A gente está muito compenetrado, muito conectado com essa competição, é o atual campeão e a gente vai iniciar essa disputa com nossa força máxima. Já vamos falar desse 0-0 entre Corinthians e Furacão. Começa o debate daqui a pouquinho. Mas está pensando também, Ronaldão. Para, Ronaldão, só falou do gramado hoje. Você falava sempre de outros gramados do Brasil, tapetinho pra lá e pra cá. Então, e agora aconteceu lá na Arena do Timão. Jogaram areia, menina Renata. Jogaram areia lá. Por que jogaram areia? Porque deve ser algum cara que não gosta do Corinthians, só pode ser. E eu espero que esse algum cara... espião, algum inimigo. Só pode ser um cara que não gosta do Corinthians, doutor. O cara jogar areia... Entrou areia? Entrou areia num gramado maravilhoso. Sabe o que é isso? É olho grande. Só pode ser olho grande. Só pode ser olho grande. Falar em olho grande e mandar mas no domingo o jogo não é na Arena, o jogo é lá em Porto Alegre. Então tinha que jogar areia lá. Não, lá tem papelzinho, né, Chico? Eita. Não, mas posso falar uma coisa? Posso falar nada hoje. Tantos problemas que o Inter tem, o gramado não é um deles. É verdade. Por incrível que pareça, eu também não entendo. Caramba. Eu exagerei um pouco? Não. Exagerou um pouco, né? Era pra comemorar? Eu comemoro a presença de Marco Aurélio menino Cunha no lindo. Jogo Aberto. Doutor, boa tarde. Doutor, arrebenta, sextou com tudo. Boa tarde, sextou, né? De folga Dia amanhã bonito, e no domingo. Claro, folga, o São Paulo não joga na Copa do Brasil. Mas eu queria mandar um abraço para minha filha Maria, que faz aniversário amanhã. Beijo, Maria! Minha jornalista. É verdade. Então, meu carinho a você e ao João, que fez dia 29. Não tinha televisão naquela época, 24, não? E o João? O João, 37. Olha. Meu calçado, viu? Meu nível aqui. Não tinha televisão não naquela época. Mesma idade, né, doutor? João Paulo e Maria, um beijo a João vocês. Paulo também, seu filho? João Paulo. Também você me ama. Você O Capela é seu filho. Não, virou. Virou Postiço. Um pouquinho grande, mas virou. Capelanes, você gostou do 0-0 ontem? Não, eu estou indignado. Por quê? Porque ontem eu me senti assaltado na Arena do Corinthians, que inclusive vai mudar de nome. Não sei se vocês sabem. Areia Corinthians. Porque ontem era futebol de areia. Areia Corinthians a partir de agora. O cara reclamando do gramado do Corinthians. Essa nhaca não tem nem gramado, não tem nada lá. Não tem. Nem tapetinho pra Recebeu fazer Copa do xixi Mundo do já, rapaz. cachorro. Vai dormir. Tem lá. Estádio mais moderno. E é nem nosso. teve show. E está pago. Não teve show lá na Arena. Não teve. Não, teve sim. O Diniz deu show ontem. Deu show. Deveria ter sido expulso também. Vamos falar sobre causa do Jackson, Se fosse o Abel, mostrar. foi um assalto que aconteceu ontem. Eita, Mas esse clubista não vai falar. Eu não vou falar. Não. Então eu vou perguntar pra uma pessoa que é isenta nesse assunto. Chico Garcia, teve assalto ontem lá na Arena, é isso? O Capelanes acabou de falar. Eu não tô podendo me manifestar muito sobre muitas coisas hoje. Não é um bom dia. Não? Tá preparado para cadeiras de rodas? Não estou preparado para cadeira de rodas. Sextou, vocês estão muito alegrinhos. Mas e o assalto ontem? A Renata te perguntou do assalto ontem. Como assim assalto? O assalto de ontem. Que assalto? Na Areia Corinthians. Ulisses, pega ele! Pega ele, Ulisses! Camarão, fica na tua, Camarão. Que vergonha. Ai, gente, eu sei lá, viu? Chico, hoje não tá auspicioso não pra tá você. legal, não tá legal. Edu Dracena, em contrapartida, viu o Cruzeiro vencer o Coritiba fora de casa. Amanhã já se prepara pro jogo Santos e Remo na Copa do Brasil. E domingo tem Palmeiras e Fortaleza. Edu,
que coisa. Por que tudo concentrado de um lado só? Boa tarde, Renato. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde pra quem? Eu tô na expectativa do Chiquito aqui no finalzinho do programa pra sair de cadeira de... Hoje você vai ser bonzinho, né? Você não vai exagerar. Deixa eu ferir a sua pressão aqui, ver como que tá. Leve, que eu sei que tá a sua pressão. Eu sei que você parceria? Você é malvado, parceria? Pô. Me ajuda. Me ajuda a te ajudar. Porque então, o Santos vai continuar, né? Verdade. E aí pode sair uma hora de cadeira. Quase eu saí também, viu? Não, e tem gente que duvida, não sabe pra que lado o nosso HG vai. Se é pro Cruzeiro, se é pro Galo, se ele consegue ter um pezinho lá e cá. Fato é que o Cruzeiro se reabilitou, Everton. Pra você, aquele boa tarde efusivo, forte. Buenas, muchacha, muy guapa. Olha Obrigada. aqui, presta atenção, presta atenção. Quando a gente vai falar que o negócio deu errado, a gente fala assim, ixi, entrou areia. Então, será que aquela excitação do Chico, aquele negócio todo, Ronaldo, será que entrou areia e o negócio deu uma queda? Então, vamos esperar para ver. Ó, atenção, Carlo Ancelotti. Atenção, Brasil, eu sou o governador do estado, tá? Eu resolvo tudo aqui. Atenção, Carlo Ancelotti e alta cúpula da CBF. O Cruzeiro tem 3 jogadores para o novo ciclo da seleção. É que as montanhas de Minas cobrem o que está acontecendo aqui. Zagueiros Jonathan Jesus, Gerson e Matheus Pereira, pela sua atenção. E o Otávio? Muito obrigado. E o Otávio? E o goleiro, o Otávio? Não, o Otávio, calma que o Otávio eu vou jogar mais pra frente, que ele ainda tá muito novo. Muito bem, cautela, não é? Agora, o gramado da Arena Corintiana foi o assunto máximo, prioritário, ontem, durante e depois do empate em 0-0, Corinthians e Furacão. Capelanes, o que aconteceu com o gramado? Olha, eles fizeram a troca durante a pausa para a Copa do Mundo, essa é a grande verdade. E aí o Diniz, ele tá coberto de razão na entrevista coletiva de falar, não nos avisaram. Se a gente soubesse que estivesse assim, me arrisco a dizer que o Corinthians buscaria um outro lugar para jogar. E esse lance que a gente está mostrando aí, uma pena a lesão do Labiá, que ele possa se recuperar. Mas ele treinou lá, Capela. Eles treinaram lá. Não, tudo bem, mas... Não, por isso que eles sabiam do gramado. Fizeram um treino. É isso que eu ia falar. Na segunda-feira passada. É isso aí. Os caras, eles esperavam que depois de mais de uma semana, que o gramado poderia estar já regular. Desculpa, nesse treino o Ranieri machucou o joelho. E um detalhe, o Diniz, durante a coletiva, ele falou que o gramado estava pior no treino de segunda. Então, eles se retiraram e aí esperaram uma boa manutenção. Não, em 10 dias muda muito essa condição de gramado, ainda mais no inverno. E aqui é um inverno que hora tá seco, chove pouco. Não, e o Ranieri não jogou contra o Remo por conta desse Exato. episódio. Agora, coisa importante a ser dita. Boa recuperação pro Labiá, espero que não seja nada de tão grave, porque grave obviamente foi. Mas o juiz deu falta nesse lance aí, viu? O juiz deu falta do jogador do Atlético nesse lance, é uma vergonha. O Gilberto nem rela no cara, o cara cai por causa da areia Corinthians do gramado e o juiz pega e marca falta. Quero morrer. O Zanovelli lá apitou tudo pra vocês. Zanovelli. O Zanovelli, ele tem que ser interditado. Zanovelli. Eu nunca vou chegar e vou falar que alguém não pode trabalhar, mas na Série A ele é ruim, ele tem ele é ruim e acabou. no peito. Ele é FIFA. É uma vergonha o que esse cara fez ontem na areia Estamos falando do árbitro. O árbitro, ele é ruim. Ele é ruim, ele é péssimo só para um lado. E não temos o que falar. Ele é ruim só para um lado. Isso é verdade. Ele na areia Corinthians, ele deu tudo para vocês e nada pra mesmo. gente. A verdade tem que ser dita aqui e eu tô aqui para falar a verdade. Eu venho há 2 anos falando o que ele fez justamente nesse mesmo estádio. 2 anos? É, aquele 2-1 pro Inter que virou 4-2 pro Corinthians. E era pra ser 6-2. Aham, expulsão fantasma prejudicou do Bruno o Corinthians, Henrique. que era pra ser 6-2. Doutor Marco Aurélio Cunha, o problema é que vocês falaram no Zacarias Labiad e o Yuri também saiu machucado. E até eu quero a sua opinião, porque o gramado parece ter sido realmente o vilão nessas 2 lesões. Não sabemos se são graves ou não, mas o semblante dos 2 jogadores não era convidativo. É uma pena, Renata, os jogadores machucarem assim. No lance do Yuri Alberto, dá para perceber que ele faz uma hiperextensão, ele segura, ele fez uma lesão muscular posterior de coxa, né? Essa aí eu não diria que é por conta do gramado. Eu acho que ele acelerou, aí o músculo reagiu e ele teve a lesão muscular. O toque por trás também acho que ajudou. Foi a falta, Será, exatamente. gente? Eu não achei a falta. Imagina. Então eu acho que aí sim ele fez uma lesão muscular independente do gramado. Ô, doutor, a culpa do gramado aí é que eu acho que ele evitou cair. Para não ralar. Para não se machucar
e aí nessa forçada que ele cata cavaco ali, pode ter puxado. Vocês viram que quando ele tá correndo a areia sobe? Nossa, lógico. Pode ser. Mas a lesão muscular aí, acho que ele faz um movimento com o joelho, ele tenta se sustentar. E quase machucou o joelho, né, doutor? Pra trás. Nesse momento ele tenta se equilibrar e o músculo rompeu. Mas não acho que seja tanto o gramado. O outro 100% é o gramado. Doutor, sem exame, claro, eu acho que até a gente sempre sabe que o mais importante é esperar ter uma certeza. Porém, dá para ter alguma noção aí só pela imagem? Se ele saiu aí vamos entrar no drama. Ele saiu de maca, chorando, ou seja, ele é um cara correto, ele não mostra reações fora do comum. É uma lesão para 6 semanas aí, no mínimo, para ele voltar. Sim. Ronaldão. Vai de Guinegão. Levou de Guinegão pro sub, beleza. Já voltou o Guinegão. O Pedro Raul também parece que sentiu as costas nesse gramado. Então, nem o Pedro Raul vai, mas estamos querendo levar ele para deixar ele lá no sul, já ele, o André. Essa é a nossa ideia, levar uma turma e deixar lá com o Fabinho. Não tem substituto, né? Não tem substituto. O Negão. Que Negão? Sim, além dele não tem. Olha, para falar assim de tempo, né? Quase que é uma leviandade eu falar sem ter visto uma imagem. Mas se for grau 2, é isso aí, né, doutor? A gente, pela experiência de campo que tem, quantos anos eu sentei à beira do gramado, a gente sabia pela reação do jogador a intensidade da lesão, né? Então, por isso que eu estou falando. Já quebrou uma costela e voltou em uma semana. Doutor, né? e o Zacarias, dele é bom. E o Zacarias faz aquele movimento do válvulo, né, doutor? O Zacarias faz aquele movimento do válvulo ali. Do válvulo, exatamente. Ali, eu acho que ele, não sei se ele torceu o tornozelo ali, não sei qual foi o diagnóstico final do caso, mas é para lamentar muito, né? Eu sou fã do Yuri Alberto, quero que ele se recupere o quanto antes. Sabe, o futebol, ele muitas vezes é incompreensível, porque o Diniz poupou o time para a Copa do Brasil, abriu mão de titulares desde o início da partida e quando o Labiad e também o Yuri tiveram a chance ali de jogar, de aparecer mais, acabaram se machucando. Então, não dá para você prever nada. Pode ser num treino, pode ser num jogo. A circunstância realmente é variável mesmo. Everton, uma pena para o Corinthians, porque principalmente pelo Yuri Alberto, que é um jogador importante, uma referência no ataque. E o Ronaldo esquece, mas há poucos dias contra o Remo, o Yuri foi decisivo, fazendo gols no plural. Eu não esqueci, não. Das poucas coisas boas que o Corinthians tem atualmente, uma delas é nesse do Yuri Alberto, os gols que ele faz, a luta dele dentro de campo. Convenhamos, gente. Eu quando vejo alguém, porque brincadeiras à parte, zoeira à parte, areia à parte, mas tem um cara que eu não consigo apontar o dedo e tecer qualquer tipo de crítica desde o dia que chegou no Corinthians, é o Yuri. E se o Yuri fica mais tempo fora, é um problema, né? Porque se perder 2 atacantes é algo muito representativo para um time que eu já tinha falado aqui, que tem outros problemas graves e agora você pinta com mais 2. Eu não sei quanto tempo o Yuri Alberto vai ficar de fora, né? Talvez vocês tenham aí alguma informação adicional que eu ainda não tenho, mas você perder 2 jogadores nessas condições aí, sinceramente, é muito, muito preocupante. Agora, eu vejo, por exemplo, o Ronaldo Giovanelli, saindo um pouco do Yuri, o Ronaldo Giovanelli criticava e ficou muito tempo aqui no programa, enchendo o saco, criticando o gramado da Arena MRV, na época do Allianz, do estádio da Arena do Grêmio, do Maracanã. Agora, o que você vai falar, Ronaldo? Você tem alguma coisa para falar ou vai ficar aí só de brincadeirinha? Eu tenho aqui, vem cá. Ó, Luque de Maiás, só porque piorou do Corinthians, melhorou de vocês? Lá no Furacão, é o lodo. Sim. Lá no Furacão continua um lodo. Aí, gramado, isso é fake news. Aí onde você está, no seu estádio, tem até caixa acústica para imitar o torcedor. Então vai devagar aí. Não é de caixa acústica, não. Tô falando de gramado. Ô, galopeiro, vai devagar. Everton, quem ficou ruim, quem que melhorou aí? O estádio é nosso. Agora ninguém tem razão de falar. O estádio é nosso. O estádio do Corinthians não é dele. E não é também não, campeão. Esse lodo tem que pagar. O lodo que fica no Furacão, lá no Menor. Não perde tempo. O estádio pelo menos é nosso. Eu vou tirar um pouquinho de areia e vou levar pra vocês areia aí. Vou levar areia pra vocês melhorarem o estádio de vocês. Vá para o inferno, vocês dois, pronto. Quem diria uma tempestade de areia aqui no programa? Vamos para o YouTube. Essa não foi legal, não. Essa não. Vamos para o YouTube, voltamos. Essa não foi legal. Foi legal não, hein?
Qual? Não, foi legal não. Tempestade de areia? Não. Aqui no programa. Não foi bom, não gostei. Mas Encheu meu olho d'água. O que não é legal, eu sempre digo que num clube de futebol é difícil você ter processos positivos. Quando você tem algo que é valorizado, elogiado, que causa impacto em todo mundo de maneira positiva, eles vão lá e trocam. O gramado do Corinthians é elogiado por adversários, por quem vai pra lá, por quem joga, pratica os campeonatos dentro desse gramado. E agora mudaram tudo, Capelanes. Agora, mas só tô olhando aqui o horário, tô confirmando o horário 12h30. O Ronaldo falou que era até meio-dia pra mandar o cara do gramado embora da Areia Corinthians. Não mandaram ainda, né, Ronaldão? Você não tem informação. Tá empregado lá, continua mesmo passo. Não tem dinheiro pra pagar? Não tem? Eu não sou. Vai pagar como? Vai mandar o cara rescisão de contrato? Cara, né? Eu dei sugestão, eu não sou presidente, eu não sou diretor, eu sou nada. Eu dei sugestão, velho. Você sabe que na região da Zona Leste tem muito gato. E gato faz suas necessidades aonde? Em areia. Então tô preocupado que no final de semana a gente tem uma invasão de gatos na Areia Corinthians para os bichinhos usarem lá o negócio. E o mamute faz aonde? O mamute usa fralda? O inferno. O Capelani. E você tá rindo por quê? E você tá rindo, né? Era a única coisa que eles se gabavam, do gramado do estádio. Agora nem isso. Lembrar de gato. É, porque ele tá de fralda, por isso. E tem gente de fralda aqui do meu lado também. Você tava com medo do Inter, por isso que... Deixa eu falar uma coisa, eu quero ser bem honesta com você. Eu já gastei o estoque de fraldas com o Flamengo, agora não tem nem fralda mais em casa. É isso. O Corinthians tá com medo do Inter, Corinthians tá com medo do Inter, por isso que poupou ontem. Não, eu falei que eu agradeço o respeito do Diniz com o Antes Inter, fosse. que é o 16º colocado na tabela, que faz uma temporada péssima, nem o campeonato estadual venceu. Antes fosse por causa do Inter. Para a Copa do Brasil. Não, senhora, não foi por causa do Inter, não. Foi por causa da areia. Foi por causa da areia que jogaram lá, ele teve que poupar jogadores. E mesmo assim, machucaram dois. Dois jogadores se machucaram ainda. E o Diniz poupou. O Diniz tá certo. Agora é tudo culpa da areia. Vai pro inferno. Esse poupou, então nem coloca pra jogar. Voltamos. O Capelani está aqui, doido, querendo ver os lances polêmicos da partida de ontem. Por favor. 1-0 que eu achei até bem monótono, viu? Muita pegada, monótono. Anota aí, Ronaldo. Monótono. Não vou anotar nada, eu não tô bom. Eu tô com o olho cheio de areia. Não. Seguinte, polêmicas no jogo entre Corinthians e Furacão. Tem um pênalti aí que poderia ter sido dado pra quem, Capelanes? Pra quem? Para o Furacão. São dois, na verdade, né? Dois? Vamos começar com esse. Vamos começar com esse. Picadinha do Mendonça, invade a área o Claudinho e aí o Milans, ele utiliza o braço para deslocar as costas do jogador do Atlético. Velho. Não se jogou. Eu tenho que ouvir da Fiel TT, da Fiel Twitter, o seguinte: ai, mas ele reduziu a passada para esperar o contato. Isso. Ô, gente, quem chutou uma vez uma bola na vida, uma bolinha de papel, sabe que se o cara continua na velocidade, ele passa a linha de cintura, ele passa a linha da bola e não consegue o cruzamento. Ele reduz a passada para esperar a bola quicar para cruzar. Aí vem o Milans e faz o quê? Tranco nas costas. Então, tranco nas costas agora. É disputa de bola? É falta. Só que como foi dentro da areia, Corinthians, e dentro da arena, da área do Corinthians, o árbitro não marcou porque pipocou. Simples assim. E aí, Simples Ronaldo? assim. E aí que esse cara precisa de um óculos, né? Precisa. Porque pra ele falar tudo que ele falou e mostra a imagem, você fala assim, ele tá falando do quê? Do que ele tá falando? Esse cidadão, você tá falando do quê aí? Aí é contato, filho. É contato. Contato nas costas. Na bola e o cara faz isso. Bola? E o cara, ele para, ele reduz e espera o choque. Na bola. Aí ele se joga. Não. Você falou contato da bola. Me mostra a bola. E vou falar, ele arranhou todo o joelho dele aí ainda. Aonde? Olha o gatilho. Olha o gatilho. Não falaram muito do gatilho do Maurício ontem da cotovelada? Olha só, o antebraço bate nas costas do jogador do Atlético. E eu fiquei tão indignado porque minutos depois, o Carrídio, o árbitro, marca uma falta em cima dele que o Viveiros faz exatamente o mesmo lance. Só que como foi no meio campo, é muito fácil marcar. Então, os árbitros, eles pipocam, eles amarelam, eles têm medo do peso da camisa. É assim que funciona na Areia Corinthians. Edu, pênalti ou não? Eu fiquei na primeira parte, eu fiquei no limite. Você olhou outra vez. Agora a explicação do Capelanes do Capelanes, pênalti. Boa, capitão, é isso aí, só comigo. Pênalti. Então, Edu e Capela marcariam um pênalti, Marco Aurélio Cunha, você marcaria essa penalidade? Não marcaria. Você é corintiano, cara. Você é corintiano. Por que não, doutor? Eu gosto da
suas explicações não são marcaria. didáticas. Dá pra ver nitidamente que ele dá uma desacelerada, o jogador pode, vem é isso? atrás, Pode. Então. E da mesma maneira como desacelera, o outro se choca, Isso. buscando a bola, Acidente de buscando trabalho. espaço. Nada a marcar, contato. Isso aí. Futebol contato. Eu não me convenci desse pênalti. Então só pra você foi pênalti, bebida? Não, eu tô igual o Edu na primeira parte do programa. Eu não me convenci, só isso. E cadê aquela menina? Foi no limite. Se a Não, a menina era internet, ela ia falar que não querido, foi nós nada. estamos na Copa do Brasil lá dos opostos. Nós somos rival. Não conte comigo hoje. Tudo bem, já percebi. Everton Guimarães, você também sempre muito observador quando o assunto é pênalti ou não. Pô, só tem pênalti. É ele e você, só pênalti. Doutor, pênalti. E o pênalti não consigo. Ai. E aí, Everton? Ele quer ganhar no grito. Renata, é uma boa estratégia, aliás, gritar quando perde no argumento. Eu uso de vez em quando. Mas, nesse caso aí, Renata, eu não tenho a menor dúvida de que o pênalti aconteceu. Houve uma carga por cima, mas também com a perna. A imagem prova isso. Preste atenção no atleta do Corinthians. Ele empurra por cima e por baixo ele faz também dá meio que uma bundada de lado. Então, empurrou pelas costas, bundada de lado. Isso é pênalti em qualquer lugar. Se fosse o contrário, seguramente o árbitro daria. E antes a gente falava, meteria a bola na cal. Agora é na areia. Meteria a bola na areia. Se fosse o contrário, para o Corinthians bater o pênalti. Isso aí foi pênalti claro. Gostou, né? Você deu uma risadinha. Eu gostei que eu peguei no flagra. Vá pro inferno, gordinho. Deixa eu só dizer uma coisinha. Edu Dracena, Capelanes e Everton marcariam pênalti. O Doutor e o Ronaldão, que surpresa, não marcariam pênalti. E o Chico também. Eu tô igual aquele político que não vai na votação, então não conta. Aí agora, Chico Garcia, você vai definir. Eu acho engraçado, o Capelanes falou assim, isso é o peso da camisa. Isso acontece quando você enfrenta time grande, tá? Aí às vezes... Ele é mais Não, o peso da camisa é o que um homem acontece. que falou com o coração. Eu acho que deveriam cancelar a cadeira de rodas, porque ele não é gremista. É uma mentira, ele é corintiano. Eu acho interessante quando você reconhece. O Galo também. Mas eu sou um cara coerente. Eu reconheço que o Corinthians é gigante. Agora, reconheço que os árbitros têm medo de apitar qualquer coisa contra o Corinthians na areia Corinthians. Tá, mas vamos analisar o lance especificamente. Analisa o lance especificamente. Analisa. Onde não tem. Você está tentando achar um pênalti onde não tem. Acabou. E o lance do Viveiros do Carige, que foi a mesma coisa, o árbitro marcou a falta. Não tem... Tá vendo? Ficou quieto. Engoli ele. Não tem mais ou menos falta. Dentro da área ou fora é falta. Capelanes, mas você já está insatisfeito com esse lance. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Eu quero mostrar este lance aí, ó. O que este lance aqui, ó, tá me dando tremelique. A mão de bater chega a tremer. Se você perceber... Sério? É claro que sim. Porque os árbitros, eles parecem uns pavão. É que nem o doutor quando acerta palpite. Aquele vem que nem um pavão. Ele vem aqui com o peitão estufado. Bom almoço a todos. Ele vem que nem um pavão. E aí os árbitros, eles têm esse costume. Que acontece sempre, né, doutor? Pois é, doutor é um fenômeno. Olha a carinha dele. Olha lá, a rotina. Olha, que humildade, doutor. Então, o meu ponto de vista é o seguinte, os árbitros, eles têm a mania cruel de ficar paralisando o lance antes da bola começar. Gente, todo mundo sabe que se o zagueiro agarrar o atacante é pênalti, e se o atacante agarrar o zagueiro é falta. Arbitragem preventiva. Isso, e eles param. Só que nesse Você lance conhecia esse termo arbitragem preventiva? Essa coisa do Chico é esse Nutella. Só que o ponto de vista é o seguinte, na hora do cruzamento, quando a bola sai do pé do João, o árbitro paralisa. Só que ele já tinha dado o reinício do lance, ele jamais poderia ter feito isso. E aí ele é atrapalhado no mínimo, esse Zanovelli. Eu não... Gente, cada vez que eu vejo o nome dele, eu falo, vai ter confusão. E aí o Alan agarra, se debruça, puxa, faz tudo que você pode imaginar. Com o Teran, era pênalti você claro tá querendo, você queria que o Zanovelli desse o pênalti com a bola parada. Não tá parada, você tá brigando. A bola não está em movimento. Ela está em movimento, sim, senhor. Tá, mas ele interrompeu. Ele interrompeu, ó. Peraí, deixa eu entender. Então, peraí, deixa eu entender. Você tá indo contra a regra. Não, é que ele mandou voltar. Mas, Chico, agora eu vou falar sério. Você é o primeiro cara a defender a regra. Quando tem o reinício da jogada, o árbitro não pode paralisar porque ele quis. Ele tem que esperar finalizar aquela jogada. Ele não deixou a jogada. Você fala isso. Não. Mas assim... Como não? Se você explica pra ele, Chico. Peraí, Ronaldo. O cara cobra uma falta, a barreira tá fora de lugar, a bola saiu, ele pode dizer não, cobra de novo. Mas ele já tinha cobrado. Receba, mas acontece uma falta... Porque ia marcar pênalti. Você acha que ia marcar pênalti? Nunca ia marcar pênalti. Receba. Você perguntou. Mas a gente já falou que se tivesse sido continuada a jogada, se ele não tivesse interrompido, seria pênalti. Acabou. Mas ele não pode interromper. Eu também falei isso. Mas aí ele fez
fez isso, Sim, o mas ele árbitro. não pode interromper a partir do momento que ele autoriza para Ele você não fazer pode- uma cobrança. Ele é autoridade Ele pode, Capela, mas ele não deveria. Eu vou ajudar você. Ele não pode interromper um lance iniciado. Isso. Só isso. O lance já partiu. Pronto, A bola já não repetir. partiu. Não, a não bola, perdeu, não, ó. a bola já partiu. Ó, a bola partiu, doutor, A bola ó. partiu, o jogador faz Isso. o pênalti. Aí ele paralisa agora. Pronto. Claro que não. Então foi pênalti, doutor. Pênalti. Bom, a doutora é furacão, doutor. Chico, e agora? Não, mas o pênalti aconteceu. A questão é que ele mandou repetir a cobrança. Então, quando faz uma falta, eu mando voltar o lance para não Tá ter a errado, falta. doutor. Eu estou dizendo que tá errado. Mas o Ele deveria árbitro ter feito tem isso. essa possibilidade. Claro. Sempre pode fazer. Não, mas mesmo se tivesse... E você não vai agradecer a ele, fala lá, obrigado. Não, eu vou falar. Então é o seguinte, Eu já dei ó. um exemplo aqui. Se fosse pênalti aí, o Hugo também pegaria. Pronto. Se o cara cobra uma falta na gaveta, E aí era cobra uma 0 a falta 0. no ângulo, e aí no momento que a bola tá indo, ele não pipi, a barreira tá fora do lugar, ele pode fazer. Não, Mas pode ele fazer, pode, você tá já errado. foi, não Gente, pode. Não, se ele autorizou Ele não a cobrança. deve autorizar, Chico, mas você ele tá errado. pode. Você tá Ele errado. pode, ele é Se autoridade autorizou- máxima. O árbitro autorizou a cobrança. Desse sequência à cobrança. Dá Concordo, sequência à desse cobrança. sequência. Mas ele não deu. Tá igual Então aquele ele gol. pode- ok, mas ele pode fazer isso. Isso aí tá igual Que é aquele gol cobrança? anulado do Zico na Copa. Isso. Que todo mundo acabou com o árbitro, foi uma roubalheira danada e depois houve Mas aí suspeita ele foi do árbitro. diferente, ele avisou todo Peraí, mundo que o jogo ia ter Everton, e pra terminado. você, deveria... Bom, todo mundo É, aqui ele vai dar concorda que se pênalti. tivesse seguido, seria pênalti, mas não sim, né? seguiu. Não. Tem alguma dúvida nisso, Everton? Ô, Renata, aqui vai a voz do equilíbrio absoluto, né? Sabe por que não foi pênalti? Porque os dois se agarram, um por baixo, outro por cima, pegando por trás. Então isso não foi pênalti. Eu encerro a discussão aqui, obrigado. Parabéns, Sérgio. Pelo menos você não tem areia na cabeça. Parabéns. Então agora eu quero mostrar o lance do Diniz com o Jadson. Tiveram uma DR E do ali. Corinthians que teve o lance, vocês não vão mostrar do E a Corinthians. Do cotovela Corinthians teve o dele. verde pro Corinthians. Calma, tem mais calma. Bom, desculpa, Rê, desculpa. Que é isso? É só contra o Corinthians. Calma, eu estou chegando, eu estou por partes. Gente, eu estou fatiando aqui, fracionando. Eu quero ver se vai mostrar o do Corinthians aí. Teve E, aqui, o Yuri. e esse... Eu vou começar a usar esse estratégia com o Ronaldo. O quê? O Diniz Não, falou que mas- pode, falou que pode. Não pode pôr a mão na farda. Pô, ninguém pode pôr a mão Você na falou que farda. ele pode bater. Sim, aí o cara põe a mão na farda, tira a mão da farda. Então, ó. Tira a mão da farda. É assim, pô. Olha lá. Fala, mas não põe a mão. Doutor, manifeste-se. É o estilo Diniz de ser, né? Eu acho que quem tem o relacionamento no grupo tem oportunidade, não deveria, mas tem essa, vamos dizer, essa licença poética de fazer um gesto aí que não deveria ter feito, mas está dentro do futebol. O futebol permite mínimas coisas e isso aí não passou do ponto. Talvez tenha Grava passado isso do aí. ponto, mas é compreensível. Passou ou não passou? Não passou, ele como falou. falou o Abel, como falou o Abel ontem, está no limite. Mas vocês podem ter a opinião de vocês. Esse é o problema do futebol. Ah, qual o Desculpa, problema? Esse é o problema. Fala no Abel, ele Atenção. surta. Eu vou falar pra você. Você não tem Eu vou limite. falar com você. Raposão, fecha em mim, Raposão. Fecha em mim, presta atenção. O negócio é o seguinte, Raposão. pessoal, nunca ouviram quando ouviu o Raposão? Pô, que isso? Aí é raiz, rapaz, tá louco. O lance é o seguinte, pessoal. Imagina se é o Abel Ferreira Isso é que faz verdade. isso. Não, o estúdio tá O Ronaldo verdade. aqui, nossa. O estúdio Essa é cai, verdade. não tem programa, o estúdio desaba, É que não lógico. tem programa. Então, como é o Diniz... Não, você está defendendo o Abel. Eu tô defendendo, eu sou um cara justo. Aqui está uma Justo, beleza, eu sou justo. nem sua Eu sou roupa é organizado. justa, você é Agora, diferente. o futebol Porque você é o que mais reclama. Ah, futebol só tem mimimi. Sim, não pode mais sim. nada. Mas, Chico, pode, Chico, futebol raiz. O futebol, Não sei o quê. Aí quando acontece, meu Deus, futebol contra não pode o meu time não normalizar a pode. agressão física. Marcelo, se você isso- passa pano tá, para agressão peraí, isso aí física, foi uma a gente tem que agressão repensar. física. Claro que sim, o Agressão, Jadson vai uma colocar agressão. pra você. Capela também. Não foi agressão Então o que a física. Renata fez aqui foi agressão. Não, Ela batendo na na mão. cara Quem do foi quarto agressão? árbitro. Este Este pênalti pro Corinthians. banana desse quarto árbitro na Sabe frente uma dele coisa não que chama chamou pra atenção expulsar. e que eu Quantas acho que... vezes você já fez? Sai daí, Não, cara. desse jeito não, doutor. Se eu Como fizer é que é, desmembro o doutor? Como é que é? senhor. Mostra, Ele nem sai da área técnica, o Diniz. Eu vou lembrar disso na hora que eu sair de cadeira de rodas aqui, se você vai ter que cuidar. Agora você vai ver. Agora já vai agressão. Agora pode. Queremos falar de uma cotovelada do Daniel no Jadson. mostra... Edu Dracena, é você que vai começar a analisar. Porque ontem, Maurício, pelo amor de Não, Deus, foi cara, deu igualzinho. cotovelada e E tal. você falou que era pra amarelo. E aí ele nem recebeu cartão amarelo. Teria que dar cartão amarelo pra ele, Chico. Amarelo E só? falta. Dependendo, vai pro VAR, né? Ah, meu pai do céu. Não, falar em amarelo isso aí, eu vou Vai me ter retirar um do cartão programa. amarelo pro Maurício também? Eu vou me retirar do programa.
Porque falar em amarelo nesse lance aí tá de sacanagem. Ué, mas você falou tá que o Maurício era amarelo? O Maurício não fez gatilho, como eu falei ontem. O Jadson, peraí, deixa eu terminar. O Jadson solta a bola, ela rebate e ela vai embora para outro destino. O Ranieri faz chorar, um movimento adicional e acerta propositalmente. Se o juiz apitasse tudo, ontem o Tênis teve que jogar só 2 minutos. O assistente não viu que tava com areia no olho. O zagueiro bateu o jogo inteiro, rapaz. Não, O zagueiro bateu Edu, que eu não todo entendi. mundo. Você faria o quê com esse lance? Vermelho! Esse lance vendo agora, vermelho. Porque ele fez o gatilho. Mas o Maurício não fez o gatilho. Vai pro inferno também, Dá pra comparar os dois lances do Maurício com esse? Dá pra comparar, era vermelho pro Maurício e vermelho pro Ranieri. Discordo. Bom, explica pro Edu. Não, eu também Então quer dizer que se o Maurício tomasse vermelho, tava bom o Ranieri também? O quê? Tomar vermelho. Eu não falei isso, meu. Acabou de falar, E nós vamos ver. Eu presto atenção. Por que eu presto atenção? E nós vamos mostrar aqui o replay que você me agrediu. Aqui, ó, meu braço. Não, eu vou colocar o replay da primeira parte. Você falou que isso é normal, que isso pode. Então eu só fiz o que você liberou. A cara dele. Tá. Lá pra cima de Moá. E aí, doutor? Eu acho que ali vale o cartão amarelo e mais de perto eu poderia ter opinião melhor, mas caberia no mínimo um cartão amarelo. Ontem Maurício... Mas eu garanto pra vocês que quem vai decidir esse assunto aqui no programa será Everton Guimarães, mas é na sequência. Alô, torcida! YouTube! Sem tapinha no braço. O Everton vai falar lá sobre esse lance do Ranieri. Aqui não tem areia nosso gramado, ó. Não, Ai, HG, é com você. E aí? Era uma cotovelada para expulsão, para cartão amarelo, para nada? Qual é a sua avaliação? Então, Renata, eu determinei, né, a expulsão do Maurício e tirei o gol dele do jogo. Então, agora eu preciso ter coerência, embora não seja algo habitual, de que o Ranieri tinha que ter sido expulso também, e eu estou também aqui encerrando a discussão. Agora, meus palpites para o final de semana. Renata, contra o Corinthians é nós. É nós, Renata. 2-0 para nós. Você não precisa ter nem dúvida. Então, vamos lá. O Fortaleza contra o Palmeiras ganha o jogo também, tá? Então, o Palmeiras ganha o jogo lá 2-1. O Corinthians perde o primeiro jogo 2-0. O Cruzeiro ganha o primeiro jogo 2-0. E o Galudo ganha o primeiro jogo contra o Juventude por 2-0. Tudo vocês podem cravar que eu não erro. E só para fechar, Ronaldo, você falou que era para demitir o homem que jogou areia no gramado até meio-dia. Já são quase 1h e eu queria saber se já demitiram. Beijo, bom final de semana. Tchau. Um final de semana maravilhoso para você, Everton. Ah, o que foi, Rona? Rona, você tá sem cartaz lá no Corinthians. Diz que ninguém sabe quem é o cara que jogou areia. Acho que é por isso que tô achando. Mas quanta areia jogou, hein? Jogou areia no cartão corporativo, jogou areia no Transferban. Jogou areia. Mas você não acha que o cara que cuida do campo contratou os caminhões de areia, né? Quem contrata é quem tem poder. Eu vou aproveitar essa areia pra tapar o buraco lá no Morumbi, que abriu um buraco lá no... Então você ficar falando... Vai ver que foram de lá que tiraram tanta areia. Vai ver que tiraram do Morumbi a areia pra jogar lá no Corinthians. Olha só, o doutor tá com o pé cheio de areia também. O meu pé dele tá cheio de areia. Foi ele. Foi o doutor. Senão esse negócio da areia, quem vai ser mandado embora é a moça do cafezinho e o jardineiro, coitado. Não, do café é outra vamos coisa. Ver bem quem tem Agora, vamos dar uma olhadinha também na Copa do Brasil. Final de semana diferente de Copa do Brasil. Começando amanhã, as oitavas de final, jogos de ida. Olha o clássico, Vasco e Fluminense. Maracanã, 5h30 da tarde. Teremos às 19h30 no sábado, Atlético Mineiro e Juventude. Amanhã também na Vila Belmiro, 9 da noite, Santos e Remo. Seguindo a agenda da Copa do Brasil, no domingo, o Palmeiras recebe o Fortaleza na sua arena às 4 da tarde. Às 18 horas no Maião, Mirassol e Grêmio. Teremos às 18h30 na Arena Condá, Chapecoense e Cruzeiro. E às 19h30 no Beira-Rio, Inter e Corinthians. E olha, na segunda-feira vamos encerrar esses jogos de ida com o Atlético Paranaense e Vitória. Arena da Baixada. Aí não tem areia. Aí não tem areia, gramado perfeito. Tá 9 da noite. 9 da noite. Peraí, o Corinthians jogou ontem, né? E com o seu time lá.
E vocês vão jogar na segunda-feira? Que a diferença é que a gente teve que viajar pra São Paulo o pra jogar. O Inter jogou na entendeu? quarta-feira também, não foi? Time grande, irmão. E aí o Cruz jogou com desculpa. A CBF quer arrebentar o Corinthians. Por que você tá reclamando se o seu técnico poupou todo mundo? Olha o argumento furado. E ainda colocaram o juiz que apitou pro Palmeiras pra arrebentar com o Corinthians no Ronaldo reclamou de jogar sábado no Paulista, domingo da Copa do Brasil. Isso é perseguição com o Corinthians. Perseguição com o Corinthians, ou até o juiz vai roubar o Teremos Corinthians. cadeira de rodas. Voltamos. Palpites para esse jogaço. Edu Dracena, jogo de ida, Internacional e Corinthians. Eu acertei, né, Flamengo? 2-1 Internacional. Capelanes. A banca dá e recebe. Corinthians vai perder. 2-0 pro Inter. Que estranho. Marco. 1-0 Inter. Chico Garcia. Tô precisando de alegria essa semana, hein? Mas sem o Yuri, vai ser 1-0 Corinthians. Esse jogo vai ser 1-0 pro Inter. Craquito Bernardo tá fazendo aniversário, menino, 11 anos, né, seu cavalinho? Craquito! E as irmãs tudo, a Maluzinha também, fazendo aniversário, né? Um beijo pra todo mundo. E aí, o palpite? O Craquito chamou você de Relata Fanta. Tá bom. Guinegão, você vai fazer os 2 gols, Vivi. 2-0 para o Corinthians. Tá? Não. Não? Não. E é o seguinte, chegamos a um momento agora de alegria, felicidade, brincadeira. Eu rolei ontem no programa, hoje ele vai rolar por aqui. Doutor, castrado de alegria. Chico Garcia eliminado da Copa Sul-Americana. O Estatuto do Jogo Aberto define integrantes do programa que são eliminados da Sul-Americana vão sair de cadeira de rodas. Com aquela sobrancelha. Segura aí. Com aquela sobrancelha deles aqui, ó. Não tapa a boca, peraí. Deixa aqui, Peraí, doutor. Não, cabelo não, pô. Cabelo não. Não. Peraí. Tira a mão, Chico. Tira a mão. Peraí, Chico. Cabelo não. Não tampa a boca. Tem cabelo aí? Não tampa a boca. Coitadinho. Coitadinho dele, né? Tá. Vai no... Põe na sobrancelha, então. Abre o... Abre o olho, Chico. Abre o olho. Ajuda aqui, doutor. Ajuda aqui a tirar o bagulho aqui. Daqui, daí. Não, você não sabe tirar o negócio daqui que eu vou tirar. Bravo isso aí, vai. Não é possível. Tira aí, Chico. Tira a mão, Chico Garcia, Pode ser juvenil. você está livre da Sul-Americana, Chiquito. O Bolívar agora será seu time do coração na competição contra o São Paulo. Você fez aqui também, é? Você fez aqui, você tem um balai de gato aqui. Não, Capelano. Olha o Robertinho, gente. O que você tá fazendo aqui, Robertinho? Caraca, vem, Robertinho. Vai, Robertinho. Eu não tô não, Robertinho tá doidão, velho. Robertinho tá doidão, sai. Vai, Robertinho. Vai, Renata vai chamar pra você, tá? Zoa o Chico, zoa. Vai. Mas essas coisas... Não, Robertinho, eu não tô nessa aí, meu. É ruim esse negócio, velho. Chico. Robertinho, me ajuda, pô. Vai. Ô, Chico, abre o olho. Sai, Robertinho. Vai, Robertinho. Olha lá, caraca, gente. Gente, ele vai ficar tonto. Chiquito. Pobre... Ai, gente, pobrezinho. Ai, eu tô chorando de pena. Chico, leva o Saci com você. Não, o Saci não. Domingo não arrumou. Saci aí, bora. É possível. Ô, Chico, então leva. Tá com a boninha ali. Leva o presidente aí. Leva o Alê. Leva o Alê. Ai, que legal que o Alê voltou. Ô, Chico, leva o Saci também. Chico. Vamos levar. O Saci não tem nada a ver com a Sul-Americana. Peraí, calma. O que você vai dizer para o Brasil? Você consegue falar alguma coisa? Não. Agora deixa o Kahneman. O Marlon, e o Marlon? Luiz Castro, cadê o Luiz Castro? E o Marlon?
Marlon? E o Marlon? Não, você quer ser gremista? Não terminou o programa ainda? E você quer ser Corinthians desse jeito? Gente, ninguém... mas ele é Meu Deus, corintiano, muita gente, ele vai sair daí nunca mais. Ô, Robertinho. É isso, gente. Abre o olho, abre o olho. Um bom final de semana pra todo mundo. E agora vocês estão liberados para Pode liberar, levar. Até de cadeira de Chico roda. Garcia. Aê, beijo, gente. Mas o certo é que